E começou mais uma live do Entendo Nada. É a live número 11. Olha só, chegamos a 11 lives já nessa pandemia. Porque afinal as lives foram uma coisa que nós criamos por causa da pandemia. E hoje seremos eu e o Flávio. Tô esperando o Flávio chegar, ao Silas personalizado. Aê, grande Silas. Só tô esperando o Flávio entrar aqui pra gente já começar. Mas eu coloquei hoje, eu aprendi que dá pra colocar um título na live, né? a gente vai aprendendo assim, aos poucos. Eu coloquei o título, vocês viram aí, que é os 70 anos da TV brasileira. E como vai funcionar isso hoje, né? Porque afinal somos eu e o Flávio. A bem dizer, a gente vai fazer aqui hoje como uma gravação do podcast. É como se a gente estivesse gravando o podcast, só que ao vivo aqui. Então, eu montei um roteiro junto com o Flávio, pegamos aquelas enquetes que nós fizemos no Instagram, vocês responderam? Se vocês responderam, nós usamos aquelas enquetes como vai ser o roteiro de hoje. Então a gente vai seguir o nosso programa hoje com aquelas enquetes que nós fizemos e que vocês responderam. E dentro dessas enquetes, eu e o Flávio vamos debater aqui sobre a TV brasileira, falar um pouquinho da história e tal. É uma conversa, quase um bate-papo de boteco, né? A gente ia fazer uma outra coisa, mas a semana foi bem atribulada, tanto para mim quanto para o Flávio. Então a gente não teve muito tempo de correr atrás de algum entrevistado, fazer uma coisa diferente. Então a gente falou, vamos fazer assim? Tá mais simples, a gente tem tudo montado, tá mais prático. Eu tô esperando ele entrar. Ele falou que ia pegar uma água, não sei se a internet dele tá ajudando. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui no zap. Noite, Maiara Azevedo. Grande Flávio entrou. Buenas, Luiz. Demorei? Aí sim, hein? Aí sim. Eu tava em dúvida, apareceu o convite aqui, eu tava em dúvida se ia aceitar ou recusar. Tava dando uma estrelada aqui. Você é o Assis Chateaubriand da Vila Lajeado. É o cara, né? Eu prefiro quando você fala da Hageb, ou da Estrada Iguatemi. É melhor a Hageb? Agora, para exalar charme e elegância, eu vou beber aqui a minha caneca, com licença. Você tem também, né? Tá aqui. Agora sim, com todo o garbo, elegância. Agora sim. Eu tava explicando aqui pro pessoal que como vai ser uma coisa diferente, então talvez a gente não consiga ver tudo o que tá acontecendo aqui embaixo, ó. Já entrou a Maiara Azevedo, a Edilene Mesquita, minha esposa, já entrou, a minha irmã a Marina entrou também, Gislane. Então assim, talvez a gente não consiga interagir tanto quanto a gente interage quanto as outras lives, né? Porque normalmente eu e o Flávio estamos aqui um ajudando o outro. Mas vamos fazer do jeito que der. Vamos fazer do jeito que der aqui. E, bom, vamos começar então, né? Vamos começar logo o bate-papo aí. Hoje vai ser uma bagunça organizada. Vai ser uma bagunça organizada, vai. Vai ser uma bagunça organizada como foi a semana inteira, né? A semana toda nossa, semana aqui foi, olha... semana foi maravilhosa. Foi legal. Maravilhosa. Ai. Mas é isso, então... Como eu disse, eu aprendi a colocar um título na live, então tem um título aí na live, as pessoas que estão lendo, para mim não aparece, mas as pessoas devem estar lendo aí que tem um título. Vamos falar dos 70 anos da TV brasileira e aproveitamos as enquetes que nós fizemos para a gente debater aqui, falar um pouquinho da história da TV e tal, mas numa visão muito minha do Flávio, né? Ou seja, bem entendo nada mesmo. Desta vez não tem um especialista. Ou seja, é uma opinião, é uma visão nem um pouco gabaritada. Só de quem assistiu a televisão. Não, nem um pouco gabaritada. Só de que... o Silas personalizado falou que vai lá no mercado brigar por arroz. Boa sorte. Boa sorte. Bom avisar que a gente vai junto. Você tá precisando. Eu só quero ver quando o café ficar caro. Aí a coisa vai pegar. Aí o bicho vai pegar. Mas é isso. Então, vamos fazer aqui, como eu disse, vamos usar as enquetes. Falar um pouquinho da televisão de 70 anos. Eu vou olhar, como eu disse, quando eu estiver olhando para cá é o roteiro. Quando eu estiver olhando para cá é o timer, que eu coloquei aqui um timer, né? Pra gente não se perder, que tem uma hora aqui mais ou menos. É isso, Flávio. É isso. Flávio Santos, 70 anos na TV brasileira, 70 anos. E olha... Eu vou falar aqui uma das enquetes que a gente colocou lá no nosso Instagram aí, que o pessoal respondeu, que é de um cara que deve estar... Se a TV brasileira tem 70 anos, o Cid Moreira deve estar uns 100 na TV, né? Provável. Ele está uns 100 anos na TV, não sei. Então, a primeira que eu vou colocar, você sendo jornalista, eu acho que melhor ainda você para responder. Cid Moreira ou William Bonner? Cid Moreira, sem sombra de dúvida. O que o William Bonner faz hoje... É o que o Chapelin, é o que o Cid Moreira, e que mais atrás, um cara que pouca gente lembra,
o Armando Nogueira fez lá atrás. Ah, o Armando Nogueira. Muita gente cresceu vendo o Show do Esporte, que foi ressuscitado na Band agora, que fazia muito sucesso ali nos anos 80 e 90. E assistia por ali o Armando Nogueira, no programa Apito Final. Ele tinha uma coluna no Jornal o Globo, depois no Jornal do Brasil. E ele era um cara que, eu acho que até com pouca justiça, muita gente considera como um poeta meio abstrato assim, do futebol. Porque ele falava do lançamento do Garrincha, uma coisa poética, não, porque a árvore balançou, não sei o quê, não sei o quê. Mas pouca gente sabe que o Armando Nogueira montou o jornalismo na Globo. Foi ele que montou a primeira redação da Globo, foi ele que montou o departamento de jornalismo da Globo. E eu escolho o Cid Moreira justamente por isso. O Cid Moreira foi um dos primeiros caras que o Armando Nogueira idealizou como jornalista perfeito para aquilo que ele estava criando. Então eu voto no Cid Moreira. Eu acho que o Bonner é sensacional no que faz, é maravilhoso. Eu acho que hoje ele aprendeu a se expressar com os olhos, com a boca. Hoje, quando ele lê um negócio do Bolsonaro que ele não gosta, ele faz assim, aí põe a língua pra fora. Ele virou meio um ator ali. Como ele não pode opinar por muito tempo, ele virou um ator. Então eu voto no Moreira com uma bela mansão honrosa pro William Bonner. É uma das coisas que eu ouvi, já vi falar que o bom de ser o William Bonner e não o Cid Moreira é que o Cid Moreira ele era locutor. Ele não era um jornalista, um repórter, que o William Bonner é. Ele é um jornalista, é um repórter e é apresentador. Então o William Bonner ele tem essa condição de se colocar em algumas questões, como você falou, fazer uma careta, fazer alguma coisa que o Cid Moreira não fazia. Não é por questão, mas é porque o William Bonner tem essa visão. Então, assim, eu sinceramente, essa aí eu coloquei e eu fiquei na dúvida de responder essa questão, que é difícil. Aliás, vocês que estão entrando aí, vocês podem responder também, viu? A gente está aqui debatendo, mas vocês também, se vocês não responderam lá ou quiserem responder aqui também pode, só escrever embaixo aí. A gente vai ver, o que der pra gente falar, que a gente vai falar. Ó, entrou o César Rossi, meu primo, salve pro César. Entrou o Rafa Boldrini. A Edilene Mesquita acabou de escrever, ó, o Cid Moreira. Eu acho o William Bonner melhor. Eu acho que o William Bonner, por esse detalhe que eu falei, eu acho ele melhor que assim. Outra questão que eu acho que, Flávio, eu sei que você gosta muito dos dois. Sei que você gosta muito dos dois. Então essa eu gostaria de ouvir você falar essa daí. Que é o Caco Barcelos ou o Cabrini. Qual dos dois? Rapaz, eu sei. A gente estava montando o roteiro. Quem criou essas enquetes foi o Luiz, viu, gente? Essa semana eu estava bem atribulado aqui, ele criou as enquetes. Muito boa, por sinal. E essa aí foi a que me gerou mais dúvida. Eu fiquei olhando assim, eu falei, cara, quem que eu escolho? Eu sou muito fã do Cabrini. Talvez fosse o único cara que trabalhasse de graça. Se ele me chamasse, fica um mês aqui comigo de graça, eu iria. Eu sou muito fã dele. Só que, em contrapartida, eu acho que o Caco Barcelos fez um negócio muito legal, que é abrir espaço para jovens no horário nobre da maior televisão do Brasil. A coisa mais espetacular que alguém poderia fazer. Ele pega uma molecada ali no estagiária da Globo, que está dando os primeiros passos, e essa molecada hoje você já vê no SP1, você já vê no Bom Dia São Paulo, você já vê na programação da Globo, ou seja, a tutoria dele funcionou, mas eu vou de Cabrini, porque o Cabrini talvez ele tenha feito, olha o critério que eu vou usar, o plantão jornalístico mais difícil da história do Brasil. Ele foi o cara que deu a notícia da morte do Senna. É verdade, hein? É verdade. A responsabilidade que ele teve ali, o cuidado com as palavras, isso aí vai me fazer escolher o Cabrini. Para mim, o desempate é isso, Cabrini. É verdade. Opa, caiu. Opa, desabou. O celular caiu, não foi a internet, mas foi o celular. Agora a internet tá boa, mas o celular desabou. O celular caiu. A Gislene falou que prefere o Caco Barcelos, a Edilene falou que os dois são profissionais. Eu falei, realmente, os dois são, é difícil. Essa aqui eu também não. Eu iria no Caco Barcelos por causa do livro Rota 66, que é um baita livro. Muito bom. Mas, assim, os dois são muito bons. Eu esqueci de falar, o Cid Moreira na enquete que a gente fez ganhou, deu 64% contra 36% do Bonner. E o Barcelos ganhou, deu 67 contra 33. E o Cabrini foi demitido essa semana aqui da SBT, né, Flávio? Ele foi demitido. Ele saiu da SBT, não renovou o contrato dele, quase aí no mesmo mês que a Raquel Sherazade, também não renovou. Dizem que a CNN está atrás dele. Assim, o cara não vai ficar desempregado, né? Não. O cara é fora de série. Nesse exato momento que a gente está numa live aqui, ele deve estar numa mesa tomando vinho com 10 propostas para analisar. Deve estar escolhendo o que vai fazer e quanto vai ganhar. E você falou da CNN, é interessante, né? Porque o SBT tá pensando em passar parte de jornalismo deles pro CNN, né? Você me mandou essa notícia hoje, né? Eu acho que pode ter até a ver uma coisa com a outra. Não duvido, não.
Pode. Aos poucos, a gente vê umas notícias, aos poucos as coisas vão se encaixando, os quebra-cabeça. Então pode ter a ver. Mas o fato é que como o SBT comprou a Libertadores, está investindo aí pesado, sabe-se lá como, em competições esportivas, programa como o do Cabrini, que não dá retorno comercial, é difícil, né? Dá audiência, mas não tem patrocínio. Ninguém quer investir em jornalismo de verdade. O pessoal quer as firulas. É um cara como o Cabrini fica sem patrocínio e é difícil se manter numa TV como a SBT. Ainda mais com um patrão que nem o Silvio Santos, né? Que liga lá, tira esse horário, muda aquele horário, esse aqui eu não quero, tira fora. É difícil, hein? Olha, é difícil. Um patrão como aquele lá. Eu acho que a melhor coisa para o SBT seria passar jornalismo para a CNN mesmo, viu? Eu acho que. É melhor que um jornalismo feito com mal vontade, não ter nenhum. Fica sem nada. É mais honesto não ter nada. Porque tem uma lei que obriga, né? Existe uma lei que obriga que as televisões abertas têm que ter tantas horas semanais, né, de jornalismo e tal. Sim, exatamente. Está lá na concessão, né? Quando você faz a concessão, você tem que ter um percentual de jornalismo e de carga cultural, educacional. Não lembro se ainda prevalece isso. Mas é por isso que a Globo tinha o Telecurso 2000, a Cultura tinha lá aqueles programas educacionais todos. Era obrigação por lei. Mas é uma coisa que foi desvirtuando com o tempo. Uma coisa que foi passando com o tempo. Hoje em dia a televisão virou uma produtora de áudio e vídeo e retransmissora de conteúdo dos outros. De filme, que os outros produzem. Eu acho que, aliás, vai ser o futuro da TV. Só uma caixa de áudio e vídeo, de alta definição, de transmissão de conteúdo. Ela vai produzir cada vez menos. Provavelmente sim. Eu acho que a Globo tem sinalizado isso, né? Quando a gente fala de TV no Brasil, fala de Globo, né? É muito difícil você querer apontar outra. A Globo está sinalizando isso com o Globoplay, com essa união da Globoplay com os canais fechados, né? A Globosat, você assina lá, você pode assistir tudo pela internet. Então a Globo tá dando esse sinal aí. Então, não duvido mesmo que o futuro seja esse daí. O Daniel Zanata entrou aqui, até mandou aê. Boa! Bom, falamos um pouquinho de jornalismo do Brasil, né? A gente fala aí 70 anos. Até na capa que eu montei, vou colocar outra capa, mas eu vou manter uma coisa igual, que tem uma das coisas mais marcantes da TV brasileira, que é o Repórter Edson, né? Isso lá atrás, na década de 60, assim, marcou, até hoje a gente lembra, né? Repórter Edson, você sabe do que a gente está falando. Então, o jornalismo da TV brasileira, apesar dos pesares, com ditadura, com um monte de coisa aí, muita coisa que a gente sabe que está errado, que tem errado aí, é um jornalismo de qualidade. Eu acho que tem você falou do Repórter Edson, a gente começou falando do Cid Moreira. Justamente hoje que é o dia do rádio. É verdade, é o dia do rádio. São duas fontes que foram claramente inspiradas no rádio. Tanto o Repórter Edson quanto o Cid Moreira. Você pode ver que hoje em dia, você que está nos assistindo pode reparar, que não tem mais repórter e apresentador com aquela voz grossa. Igual o Cid Moreira, o Celso Freitas está na Record hoje, aquele cara que faria eu e o Luiz se esconder aqui debaixo da cama, com essa voz de gralha que a gente tem. Então, muito daquela voz grossa que os caras tinham antigamente era herança do rádio. Da era de ouro do rádio, dos cantores do rádio, Nelson Rodrigues, Nelson Gonçalves, Orlando Silva, os locutores também eram assim. Naquele tempo os caras eram macho, né? Falava grosso. Hoje em dia, tem eu e o Luiz e é isso aí. É o que tem. Não, você sabe que uma das chamadas eu coloquei, né? Que a gente é um podcast que tá fazendo uma live para falar de TV, né? Uma coisa assim, com toda certeza. Se não existisse isso aqui, quem seria eu e o Flávio aqui, tá ligado? Não tem nem voz, não tem jeito. A gente não sabe nem do que a gente tá falando direito aqui. Então, pra começar isso. Exatamente. Ó, o Rafael falou do Gil Gomes aqui. Gil Gomes é um nome mesmo, bem, né? O Daniel falou Cid Moreira, o mito da TV, que você perdeu, você entrou depois, a gente estava falando dele, a gente falou um pouquinho dele. Lembrando, aliás, que essa live vai ficar no IGTV e vamos lançar um podcast também, vai estar no nosso canal do YouTube, como a gente sempre faz nas lives, tá? Então, quem perdeu o começo pode depois ouvir, quem tiver que sair pode vir depois, tal. Vamos fazer do mesmo jeito, tá? A diferença é que só eu e o Flávio aqui falando besteira hoje aqui. Mas eu acho que eu acabei fazendo uma questão desses programas policialescos, que foi alguém que me mandou falando do Ratinho, né? E o Gil Gomes, a gente marcou o Gil Gomes nesses canais, nesses programas, né? Tipo, Aqui Agora, por exemplo, né? Que é uma coisa, né? Era bem policialesco e tal. Mas a gente tem o próprio Ratinho, tem o da Atena, tem uma galera aí, né? Fazendo esse tipo de programa. E esses programas já existiam, né?
a gente acha que isso é uma coisa atual, mas você tinha coisas assim acontecendo na década de 80, 70 programas assim, o Homem do Sapato Branco, né? Lembra? O Homem do Sapato Branco? Uhum. Uma coisa Foi assim. a maior audiência da história da televisão. Foi a única vez que uma televisão deu 100% de share. Share é a quantidade de televisões ligadas no horário. Deu 100% de share. No Homem do Sapato Branco. Então ele tem a gente que cresceu, o nosso público aqui, o pessoal que está assistindo, ninguém é obrigado a falar a idade, hein, gente? Pelo amor de Deus. Não. Mas todo mundo ali acima dos 25, 30 anos. Então a gente viu um Homem do Sapato Branco no Aqui Agora muito caricato. O cara com o sapato branco, com o microfone e falando coisas aleatórias e tal. Mas aquilo não foi o auge do Homem do Sapato Branco. O Homem do Sapato Branco, ele tinha uma audiência que ninguém teve na história. O cara é dono dos maiores recordes de audiência. Inclusive, o Ratinho, quando lançou o ET e o Rodolfo, não sei se vocês se lembram, finge que não lembra, para dizer que são jovens. Mas o Ratinho colocou uma caixa no palco e colocou o ET dentro da caixa. Que foi uma coisa que o Homem do Sapato Branco fez nos anos 70. Ele fez o quê? Ele falou que ia apresentar o primeiro ET do Brasil. E aí ficou o programa inteiro, tal, tava com a caixa. Não me pergunte. Mas que foi o mesmo recurso que o Ratinho usou, foi. Então o Homem do Sapato Branco foi um precursor aí que pouca gente lembra e valoriza. E o Gil Gomes, cara, eu acho que ele foi o primeiro cara a pisar com propriedade na periferia de São Paulo. Porque antes os caras vinham, tiravam fotos e iam embora. Não, ele ia e contava história. Ele entrevistava aqui, vivia aqui no meu bairro, nos bairros vizinhos aqui, na minha rua. Vivia aqui direto. O Gil Gomes, dos anos 90. Mas assim, ele vinha com propriedade. Ele conhecia o cara do boteco, conhecia a associação comunitária. Ele falava de maneira natural. Numa época que o jornalismo vinha, pisava, contava a história e ia embora em 2 minutos. Quando vinha. Sim. Um salve pro Aloysio Júnior, que entrou aqui. Salve pro Maicon Correia, pro Felipe. Opa, deixa eu voltar aqui, senão. Opa, o Felipe é meu primo. Abração pra primo, ele. Ele mandou um boa noite. Boa noite, primo. E o Maicon Correia, deixa eu só falar uma coisinha aqui. Ele é busólogo, ele é muito fã de ônibus. E ele tira fotos espetaculares da cidade. Pra mim, eu acho que ele não é profissional, né? Eu nunca conversei com ele pessoalmente, mas é um dos caras que tira a melhor foto do Instagram. Melhores fotos do Instagram. Legal. Parabéns, Maicon. Boa. Aí teve gente falando aqui do Aqui Agora. Acabou passando, não vai dar pra ficar vendo. Como eu disse, hoje vai ser meio diferente. Eu tô tentando interagir aqui, mas vai ser um pouco diferente. 2 shopcasts entrou também. A minha irmã, que a Marina, falou que não sabe nem do que a gente tá falando. Tá bom. Sim, começou o golpe. Eu sei. Mas pra mim, o maior ET da TV brasileira é o ET Bilu. E bato a mão aqui, é o ET Bilu. Isso ninguém vai tirar. O maior ET da TV brasileira, a Record prova que o jornalismo dela é de qualidade, Sim. No momento que ela vai lá e fala com o ET Bilu. Qualidade. Os 2 melhores episódios da história da Record foram o ET Bilu e a Grávida de Taubaté. Outro boa também. O jornalismo da Record, ó. Não, foi legal porque no programa do Edu Guedes, da Ana Hickman e da Cris Flores, montaram um quarto para a Grávida de Taubaté. Mobiliaram um quarto para ela e todo mundo chorando no palco, ela chorando, o marido chorando e a mulher com almofada debaixo do vestido. A mulher tinha almofada, sei lá, um pano debaixo do vestido. Olha, que situação. Bom, depois disso, só dando risada, o Daniel falou do Etevaldo e do Castelo Rá-Tim-Bum. A gente vai falar, mais pra frente tem, a gente vai falar também. O Edu Mesquita, meu cunhado, entrou também. Mas vamos falar um pouquinho de humor, já que estamos falando aqui da Grávida de Taubaté. Porque aquilo que a jornalismo da Record fez, nenhum programa de humor faria melhor. Você olha e fala, não dá pra fazer melhor que aquilo. Eu coloquei aqui, essa aqui eu sabia que ia dar uma lavada, porque é a única comparação possível que eu consegui fazer, que é Escolinha do Professor Raimundo contra Trapalhões. O que você acha melhor, Flávio? Cara, eu gosto mais dos Trapalhões. Eu sempre gostei mais dos Trapalhões. Sim. Eu voto nos Trapalhões. Eu só queria fazer uma menção à Escolinha, porque eu acho que o Chico Anísio, além de ser um gênio, ele deu emprego para muito humorista que estava desempregado, que estava afastado da TV pela idade. Então eu acho que a Escolinha teve um papel artístico muito importante. Gente como Costinha, como Galeão Cumbica, que eu não lembro o nome do ator, e outros caras que trabalhavam ali, não teriam espaço na televisão se não fosse pelo Chico Anísio.
Eu mesmo, eu não conheceria o Coxinha. O Coxinha foi um cara que fez sucesso dos anos 60, 70, com stand-up, diga-se de passagem. Hoje em dia o pessoal fala que faz stand-up e tal, mas ele e o Nelson Vasconcelos já faziam isso nos anos 60 e 70 de maneira muito brilhante. Eu não sei se é Nelson Vasconcelos, se não for, me corrija. É alguma coisa Vasconcelos. De nome eu sou ruim também. Então eu acho que o Chico Anísio fez um papel ali artístico muito interessante, cara. Eu voto nos Trapalhões, gostava mais de Trapalhões, era um humor politicamente incorreto, negro, tirava sarro de tudo, eu morria de dar risada, mas quero fazer essa menção à Escolinha. Eu acho que o Chico Anísio ajudou muita gente e dando espaço para muita gente que estaria fora da televisão e nem seria conhecida por nós, gente da nossa geração. Sim. Gislane aqui tinha falado ainda do Goulart de Andrade, olha só. Fantástico. Goulart de Andrade. Boa lembrança. Eu gosto muito. Puta, Trapalhões e Escolinha é complicado, cara, mas eu acho que eu gostava muito. Mas eu acho que até umas conversas que a gente teve, né, Flávio? Eu acho que a genialidade dos Trapalhões, do Renato Aragão, são nos filmes. Acho que os filmes dos Trapalhões é que o negócio era muito bom e até hoje é bom. Se você pegar pra assistir, claro, você tem que ter uma certa visão. Mas o programa dos Trapalhões, hoje, você não consegue assistir. Você não consegue assistir sem ficar com uma pulga atrás da orelha, com uma piada racista, com uma piada homofóbica. Você já não consegue. Você falou do Costinha. O Costinha é outro, que hoje você não consegue mais ver e achar graça como a gente achava na época, né? Sim. Também é muito, muito homofóbico para os dias atuais. Claro, a gente entende isso. Mas eu acho que a Escolinha do Professor Raimundo tem uns caras muito bons, como o Walter Dávila, por exemplo. Eu adoro o Walter Dávila. Acho que era Walter Dávila é quem? Eu não lembro quem é. Walter Dávila, quem? Baltazar da Rocha. Eu achava o último. Normalmente era o último, você escolher era o melhor. Eu dava muita risada. Mas e pessoas que saíram dali, como Tom Cavalcante, por exemplo, né? Surgiu ali. Sim. Enfim. Então, assim, na enquete que eu fiz, Trapalhões deu 79% contra 21% com as professores. Aí eu imaginava que ia ser assim mesmo. O Daniel falou que o Cacete Planeta também, é verdade. Sabe que eu nem lembrei do Cacete Planeta. Cacete Planeta também foi um programa diferente, uma coisa diferente. Tem um quê de Monty Python, né? Tem um quê de Monty Python, aquele humor britânico, mas conseguiram abrasileirar isso, né? E o Bussunda, pra mim, era o cara. Quando ele morreu, o Caceta acabou, né? E conseguiram levar a linguagem do Pasquim, de tabloide pra televisão. Aquele negócio mais de jornal pra televisão. Aquele texto de jornal pra televisão. Eu acho que esse é o grande mérito do Cacete Planeta. Se os Trapalhões tiravam sarro dos tipos sociais, eu acho que o Caceta foi o primeiro programa assim, de grande porte da Globo que começou a bater mesmo na classe política. Até porque foi o primeiro espaço que teve ali pós-ditadura para falar de política, né? No começo dos anos 90. Então eles têm um peso histórico muito grande. A Edilene falou um negócio aqui que eu acho bem legal. Ela falou que hoje em dia a gente não ri mais daquelas piadas, a gente fica com a pulga atrás da orelha ou incomodado, porque hoje temos consciência social. E eu concordo com isso. Eu acho que muitas pessoas da nossa geração falam que as novas gerações são mimimi. Mimimi, não sei o quê. Não. Eu acho que é uma evolução da sociedade. A gente tem que aprender, a gente tem que melhorar. Porque lembre-se que há pouco mais de 100 anos atrás, os negros levavam chicotadas e eram escravizados. E era uma coisa absolutamente normal. Então, muita gente que foi contra a escravidão também falava que era frescura, deixar os caras livres. Não, a evolução social, a evolução sempre vai para frente. A gente demora para se adaptar, mas uma hora a gente se adapta. Sim. Estão falando muito dos normais aqui, ó. A Marina, a Diane, os normais, que eu achava muito bom. E você sabe que quando eu coloquei uma comparação aqui, eu pensei em fazer essa comparação com os normais. Eu coloquei aqui a Grande Família com o Sai de Baixo. Eu pensei nos normais nessa hora, eu falei, mas acho que não vai casar. Assim, Grande Família ganhou disparado aqui, deu 61-39 quando Sai de Baixo. Mas é que acho que a Grande Família, como ela ficou muito tempo no ar, a segunda versão, e tem uma primeira versão lá na década de 70 também, que ficou muito tempo. Então, provavelmente as pessoas realmente gostam mais da Grande Família. E o Sai de Baixo era muito parecido com a família Trapo, né? Que infelizmente a gente não tem muitas gravações, foi perdido. É uma coisa que aconteceu muito na TV. Perdia-se muitas gravações por fogo, por reutilizar a própria fita. Felizmente a gente não tem. Mas o Sai de Baixo lembra muito a família Trapo. Que é
Hoje era o mesmo tipo de programa, a mesma estrutura, e era feito num teatro com participação da plateia, às vezes. Sim, mesma coisa. A claque era a plateia. A claque era a claque humana, era a plateia. Mas tem que se fazer justiça ao Sai de Baixo, porque ali no final dos anos 90, quem não se lembra daquela época, como a Marina, que não era nascida naquela época, né, por exemplo, Dona Marina, o Sai de Baixo, cara, era um fenômeno de audiência. Sim. As pessoas se reuniam domingo à noite para assistir o Sai de Baixo. Era aquela coisa de Copa do Mundo quando começou. E você tinha ali em grande fase o Caco Antibes. O Caco Antibes era um personagem tão fantástico que até hoje rende meme. Até hoje alimenta meme. É igual a Desi Gonçalves. A Desi Gonçalves morreu com mais de 100 anos, há tantos anos, e até hoje ela rende meme. Uma coisa fantástica. O Caco Antibes rende meme. O Ribamar, que era o Tom Cavalcante, rende meme. Eu acho que o elenco do Sai de Baixo era imbatível. Agora, a fórmula cansou. Quem tem a oportunidade de ver hoje na Globo, que passa aos sábados ainda, eu acho até uma falta de cuidado da Globo de não tratar melhor aquelas imagens, porque eles passam as imagens da maneira original, dos anos 90. E fica muito feio, hoje em dia. Assim como a Grande Família estava passando um tempo atrás, parece uma coisa jurássica, fica muito feio. Pô, o Bensola já não é bonito, né? Você vê essa imagem sem tratar, fica judiado. Mas eu votaria no Sai de Baixo pelo impacto que teve na época. Eu acho que foi um negócio histórico. Cara, domingo à noite o Sai de Baixo tinha 30 pontos de audiência. É um negócio absurdo ter 30 pontos de audiência, 35. Passava depois do Fantástico, cara. Era tarde. Depois, era 10h30, 11 horas da noite. Então o marco histórico que eles alcançaram aqui em cima era absurdo. Era altíssimo. Eu votaria no Sai de Baixo por isso. Eu acho também. E assim, se você parar para pensar, a gente está falando da Globo, com seu padrão Globo de qualidade, fazendo um programa que remetia à TV Tupi da década de 70. Sim. Então assim, olha o tamanho disso, né? Não é uma coisa fácil. Eu imagino que esse programa aí deve ter passado por muita coisa ali no meio da Globo, entre os altos executivos da Globo, para ser aprovado. Eu acho que deve ter tido muita coisa assim, porque não era fácil você dobrar o padrão Globo de qualidade. E foi um programa muito bom. Deve ter tido uma influência de bastidor da Miguel Falabella. Para aprovar isso aí. Certamente tem uma dele. Talvez, se não fosse ele, não conseguiria ter aquele elenco no programa, porque ele era um dos redatores. Eu não sei se ele era o diretor, não vou falar besteira aqui, mas ele era um dos redatores. E certamente ele influiu nos bastidores. O Miguel Falabella sempre foi mimado nesse aspecto. Ele saiu da Globo agora recentemente, porque a Globo não aprovou a novela dele. Você imagina, o cara já teve 30 novelas na Globo, não aprovou uma, o cara ficou magoado. Então você vê que ele é um cara que está acostumado a ter os desejos atendidos na Globo. Sim. Não, eu acho que você falou uma coisa legal, que a gente acabou não ia falar, mas eu vou falar que a Globo tem cortado, feito contratos, demitido, entre aspas, algumas pessoas aí, mas eu acho que é uma coisa que vai ter que fazer. A Globo não tem mais como bancar esse gigante que ela tinha. Isso acabou. Vai acabando. E eu acho que a Globo não está errada de fazer isso. Ela vai continuar usando, vai continuar contratando. Parece que o Miguel Falabella já tem lá um esquema para participar de alguma coisa na Globo e tal. O Tarcísio Meira, que também muita gente foi lá reclamar porque a Globo demitiu. Não, gente, é assim que funciona. Vai assim que vai funcionar. E é uma boa opção para os outros canais também poder usar esses profissionais, né? É uma maneira também. E eu acho que é isso, é o futuro da TV, como a gente está falando aí, né? O futuro da TV vai passar por muito tempo. O pessoal acha que a Globo tem uma crise, eu torço para ela ter uma crise. Eu não sou advogado da Globo, não preciso defender a Globo, que tem um corpo jurídico maravilhoso. Ela não precisa de mim para isso, né? Mas, cara, a Globo só com o Big Brother, ela arrecadou, se não me engano, 300 milhões de reais. Como que uma emissora dessa tem crise? Arrecadou 300 milhões de reais na pandemia, quando todo mundo estava quebrado. Teve um paredão do Big Brother que teve 1 bilhão e 200 milhões de ligações. Imagina quanto arrecadou só nesse paredão. Era uma coisa absurda. Então a Globo não está em crise, a Globo não vai fechar. Calma, gente. A Globo vai continuar. Mas ela está se adequando aos novos tempos. E todo mundo está se adequando. O SBT está enxugando, Record está enxugando, a Band está fazendo um investimento aí, mas mandou muita gente embora antes. A Rede TV, então, tá... Enfim, né? Vamos pular, né? Pula que é melhor. A Gislaine falou do programa Livre de Serginho Groisman, verdade, o programa Livre era legal. A Mayara Azevedo falou da Fernanda Young,
faleceu cedo, né? Fernando Young morreu muito cedo. O Rafael falou que a Marina nasceu na época do Gordo e o Magro, olha só. Mas Cacantibes era muito bom. Cala a boca, Magda, gritaram aqui. A Grande Família passa no canal Viva ainda. Jô Soares, eu vou falar do Jô Soares ainda. Até a Xuxa saiu da Record. Segato TM entrou. Salve pra você aí. E o diretor era o Denis Carvalho. A Mayara mandou aqui pra gente. Ele é amigo da Marina, o Segatão. Ele é amigo da Marina, a gente falou dele na última live. Ah, então. Tá aí. Ele é amigo da Marina, abração. Boa, abração. Deixa eu ver mais aqui que eu ia falar. O Rafa Boldrini, falou que o Jô Soares tinha umas sacadas de humor. Não, ele não tinha umas sacadas de humor. Ele é um humorista, né? A gente esquece disso. A gente só lembra dele no Jô Soares 11h30, né? Depois no programa do Jô. Mas o Jô Soares era um grande humorista. Um grande mesmo. Eu falei da família Trapo lá atrás, o Jô Soares estava lá. Junto com o Ronald Golias, junto com toda essa galera que continuou fazendo humor na TV brasileira por muito tempo. Então, o Jô Soares... Aí eu fiz uma enquete, coloquei Jô Soares contra Chico Anísio. E o Jô Soares ganhou 55% contra 45%, né, do Chico Anísio. Difícil, né? essa. É difícil. Você escolheria alguém aí, Flávio? Conseguiria escolher uns dois aí? Olha... Pode passar? Pode. Essa é difícil, É difícil. Eu escolheria o Chico Anísio. Com dor no coração, eu escolheria o Chico Anísio. Chico Anísio, né? Eu vejo que o Chico Anísio, ele era mais criativo, até dói falar isso, mas ele era mais criativo que o Jô Soares. O Jô Soares era um grande intelecto, escritor, foi um grande humorista. Ele está no mesmo nível, para mim, de importância para a televisão que a Hebe tem, que o Silvio Santos tem. São essas lendas que começaram a televisão. A televisão é o que é por causa dessas pessoas. Hebe, Silvio Santos, Jô Soares, o Armando Nogueira, que montou o departamento de jornalismo da Globo. Mas eu acho que uma pessoa como o Chico Anísio, que criou 300 personagens, não dá para você deixar um humorista desse de lado. Para a gente criar um personagem dá trabalho, imagina criar 300 personagens. E registrados, catalogados, todos bons. Não era meia boca o negócio. Todos bons, esse é. Bater na boca. Era personagem, com característica psicológica. O seu boneco, por exemplo, foi criação dele. O seu boneco, para mim, é uma das coisas mais geniais criadas. Porque ele sintetiza que é o brasileiro da classe C, D e E. É aquilo. Com exagero, com aquela coisa estética caricata, mas é um brasileiro. Era de uma época que o brasileiro passava fome. Hoje em dia se vê muito menos gente passando fome. Claro que ainda tem a miséria aqui no Brasil, mas não era como até os anos 80, começo dos anos 90. E a gente conhecia gente que passava fome na família, na vizinhança. E o seu boneco era aquilo, aquele cara pobre que não tinha dente, porque as pessoas não tinham dente naquela época, não tinha acesso a dentista, não tinha água encanada, ele era sujo, e pensava só em comer. Pensava só em comer porque não tinha comida em casa. E isso era o seu boneco. Então o personagem do seu boneco é uma coisa genial, uma das coisas geniais que o Chico Anísio criou, por isso que eu voto nele. Sim, Chico Anísio, realmente. Eu vou de Jô Soares, mas assim, como eu falei, tá ali. Porque eu acho que o Jô Soares ele foi se recriando, né? Ele foi se reinventando na televisão, né? Ele, além de humorista, ele foi, como eu falei, apresentando talk show, escreveu livros, diretor de teatro. Então ele é um cara multi, assim, né? Demais. Assim, uma coisa... Alguém aí falou de Pantanal, acabei perdendo aí, falou da novela Pantanal. Vai voltar na Globo, fazer um remake. Vai voltar na Globo, né? Vai voltar na Globo. O Rafael Boldrini falou da Praça é Nossa. Realmente, a Praça é Nossa tá aí ainda, né? Tá aí ainda. Um salve pra Priscila Furuli, que acabou de entrar. A Edilene falou que prefere o Jô Soares também. Minha esposa falou de Jô Soares. E se ela falou, tá falado, hein, Luiz? Tá falado, não. Tá falado, Jô Soares. Tem opção, não é democracia. Mas é isso, cara. Então, a gente estava falando aqui, o Daniel tinha falado, né? O Daniel Zanata falou do Etevaldo e do Castelo Rá-Tim-Bum. Vamos falar um pouquinho dos programas infantis, porque é uma coisa que marcou muito a nossa geração, né? Os programas infantis, assim, a nossa infância é marcada por esses programas. Eu ouvi esses dias, eu acho que foi na TV Cultura, um debate falando sobre o fim dos programas infantis na TV e a crise que a televisão tem passado e vai passar porque não forma mais novos telespectadores, porque não tem mais programas infantis. Então as crianças não têm mais essa questão de ligar a TV e assistir um programa infantil. E prefere ligar o Netflix, prefere ligar o YouTube.
e a TV vai acabar perdendo o telespectador porque não forma mais, né? E eu acho interessante, porque a nossa geração é formada por programas infantis, né? Programas infantis de qualidade, por exemplo, como a Xuxa quase pelada na TV, as apresentações dela. Aquilo era genial. O Bozo com a substância branca aqui no nariz, bem estranha. O Bozo meio doido no programa. Tinha umas coisas assim, olha, umas coisas assim. O Rafael falou aqui, Ari Toledo, né? Tinha o Ari Toledo contando piada no programa infantil. E as piadas do Ari Toledo a gente sabe que não eram piadas assim. Piadas altamente educativas, sadias. Altamente educativas, é coisa assim. E aí eu coloquei na enquete Xuxa contra TV Colosso. TV Colosso ganhou, 61-39. Mas assim, eu acho que essa comparação, na verdade, eu só coloquei porque eu acho que não tem comparação TV Colosso com Xuxa, são coisas diferentes, né? A TV Colosso é uma coisa muito diferente do que era a Xuxa. Então, a gente acaba... Eu acho a TV Colosso tem cara de TV Cultura, né? Eu ia colocar TV Colosso contra Castelo Rá-Tim-Bum, mas aí é que eu fiz uma outra briga aqui que também... Enfim, eu acho que falar do programa da Xuxa, falar da Mara Maravilha, como falaram aqui, Sérgio Malandro, eu adorava a Hora do Capeta. A Hora do Capeta, eu adorava Sérgio Malandro. Porta do Desesperado. O macacão correndo atrás de todo mundo lá. Aquilo pra mim era também muito bom. Eu sempre fui mais fã do Sérgio Malandro. Sempre adorei o Sérgio Malandro. Eu não gostava de tudo. Eu achava muito chato aquele microfone cheio de cabelo saindo. Um monte de pelo saindo dos microfones. Ela entrava na nave assim. Eu não gostava daquilo. Tinha uma abelha lá voando. Eu não gostava daqueles negócios. Eu gostava do Sérgio Malandro. E assim, como a gente é criança, a gente é muito tonto, né? Eu lembro que o Sérgio Malandro ele tinha um quadro que ele colocava um gol no palco e as pessoas iam chutar, né? Com a camisa do time. Então, vamos supor, jogava Corinthians e Palmeiras. Aí iam 3 crianças vestidas de Corinthians e 3 de Palmeiras. E aí elas iam chutar. E eu, no auge da minha inocência, eu achava que aquilo era a prévia do jogo. Aí, quando o Vasco ganhava naquela competição, eu achava que o Vasco ia ganhar. Você vê que o meu feeling, meu senso crítico não era dos melhores. É por isso que eu gostava do Sérgio Malandro. Mas eu acho que assim, hoje em dia a criança não precisa principalmente de apresentador. A criança hoje é independente. Ela não precisa da tia e do tio, porque é isso que eles eram naquela época. Era o tio e a tia legal. A tia da escola e o tio da escola eram chatos. Eram pedagógicos. Eles não, eram legais, deixavam bagunçar. Mas hoje a criança é muito independente. E assim, tem teorias psicológicas que dizem que a infância está reduzindo. Em vez da infância acabar aos 12, 13 anos, vai começar a acabar nos 9, 10 anos. Isso exames de imagem que eles façam percebendo no cérebro. Mas não vamos entrar nisso aqui. Para isso a gente vai trazer um especialista. Mas é um fato que a criança de hoje não é igual à criança dos anos 80. Não, a gente gostava de ver desenho, a gente parava para ver desenho e ficava na frente da televisão. Hoje em dia a criança quer interagir, a criança quer mexer no que está vendo na tela. Não adianta a Priscila da TV Colosso ficar pulando. Olha o Max aí, ó. Falou da TV Colosso. Você viu? Da Priscila já apareceu. Tá garota esperta, a Priscila era bonita. Tinha bom gosto. Então eu acho que é uma coisa inevitável, não vai voltar. Não vai voltar, a gente não vai ver programa. Aí, põe ele aí pra falar. Fala aí, Max. Tá brincando aqui. Então, eu acho que é uma coisa que não vai voltar. É uma mudança que a televisão trouxe nos últimos anos, e que veio para ficar, e eu não vejo alternativa de volta. Também acho que não. É uma página virada na televisão. Também acho que não. No máximo, ainda assim também acho difícil, no máximo uma TV Globinho da vida, que aliás é uma das coisas que as pessoas mais falam aí pela internet, né? Que é a volta da TV Globinho, todo mundo quer a TV Globinho de volta. Mas é muito mais também pela aquela coisa da nossa infância, de ter visto, de ter gostado daquilo, do que achar que as crianças hoje vão querer assistir. Eu também acho que é difícil. É outro mundo, são outras crianças. Quando eu convivo com crianças na minha família, ou em casal de amigos assim, eu vejo que eles só gostam de mexer no celular e quando assistem lá. Eles não gostam da tela grande. Eles gostam da tela pequena. Porque ali eles param na hora que eles quiserem. É uma geração que não vai ficar sujeita à programação, a horário e a conteúdo que a televisão vai criar. Sim. O poder está cada vez mais na mão dos telespectadores, inclusive das crianças, né? As crianças também têm o poder de assistir o que elas quiserem. A Edilene mandou aqui, vovó Mafalda e o Pedro de Lara de Papai Papudo. Mas não era o Pedro de Lara de Papai Papudo, não. Ela mandou vários nomes, ela tá gritando aqui. Não, o Pedro de Lara, o Papai Papudo era um outro, agora eu não lembro o nome dele.
A TV Colosso, claro, X-Tudo. Eu vou entrar aqui na questão da TV Cultura já já. Senta que lá vem história. Isso era o Rá-Tim-Bum, né? Senta que lá vem história dentro do Rá-Tim-Bum. Gloob Gloob. Aí o César tá dando Muito bom. Fico batendo o dedo aqui, acabou. Bom era a Xena. Opa, não vou falar nada. Aí banheira do Gugu, olha lá. O pessoal já tá partindo pra outra aqui, ó. Ó, adorava os programas da TV Cultura, Sítio do Pica-Pau Amarelo, isso aqui é a Maiara falando. Castelo Rá-Tim-Bum, a gente vai falar agora. O meu primo César, eu com 15 anos ainda assistia desenho. Meus alunos de 10 anos não assistem mais desenho, só TikTok. Isso. É um exemplo. É um exemplo de que não é voltar a programação na TV infantil que vai fazer. Isso acabou. Preferem ficar no TikTok. É fato mesmo. O pessoal gosta, a criançada adora o TikTok. É uma coisa incrível. O TikTok tá dominando a molecada aí. Eu falei que a gente ia falar um pouquinho da TV Cultura. Eu tinha colocado aqui na enquete Castelo Rá-Tim-Bum contra o Mundo da Lua. Eu achei que essa aqui ia dar um empate. Mas não, Castelo Rá-Tim-Bum ganhou com 69%. Mundo da Lua, 31%. Pra mim é difícil falar. Os dois, pra mim, ali, pau a pau. O Daniel falou do Etevaldo lá no início, né? A gente tava falando dos ETs, né? Ele falou do Etevaldo. Você sabe que tem uma história muito triste com o Etevaldo, né? No Castelo Rá-Tim-Bum. Ele participava do Castelo Rá-Tim-Bum, tal, era um dos atores, Etevaldo. E num dado episódio, o Nino, as crianças, né, do Castelo Rá-Tim-Bum, recebem uma carta do Etevaldo dizendo que ele não poderá mais voltar, que ele está brincando nas estrelas. O que aconteceu? O ator do Etevaldo faleceu. Faleceu no meio das gravações. E criança a gente não imagina, né? A gente vai saber só muito tempo depois. Então o ator do Etevaldo morreu. Na época do Castelo Rá-Tim-Bum. Tanto que entrou a irmã dele, etc., se eu não me engano, o nome da irmã dele. Então, você vê, as coisas assim que a gente já vai saber muito tempo depois, né? Eu acho que o Castelo Rá-Tim-Bum, pra mim, é uma das melhores produções que o Brasil já fez em televisão. Tudo, não só infantil. Eu acho que no geral. É uma das melhores coisas que a TV produziu. Você acha isso também, Flávio? Acho. Eu, inclusive, cresci com a irmã do Cássio Scapin, que era o Nino do Castelo Rá-Tim-Bum. Ela morava num prédio onde hoje é o Templo de Salomão, na Celso Garcia. O prédio foi demolido para fazer o templo e ela morava ali. Ela era um pouco mais velha que eu, mas eu lembro muito dela, assim. E eu me lembro também que havia expectativa, quando a gente estava perto da casa dela, para ver se ele aparecia lá. De repente, para visitá-la. Porque a gente queria ver o cara lá. E a gente achava que ele tinha o cabelo em pé, igual na série e tal, né? Mas, evidentemente, não tinha essa coisa aparecer. Eu, entre os dois, prefiro o Mundo da Lua. Eu sempre gostei de produtos, sempre gostei de programas em que o protagonista conseguia se abstrair das coisas. Eu achava fantástico quando o Lucas Silva e Silva, inclusive hoje esqueci o nome do ator, alguma coisa Amaral. Hoje ele tem uma bela carreira na TV a cabo, trabalhando no noticiário esportivo. Ele fez uma carreira sólida, não foi uma criança que sumiu, como tantas outras fizeram sucesso na infância. Mas assim, eu achava fantástico, ele ligava o gravador e falava. E ele morava numa casa cheia de gente, como eram antigamente as casas, com avô, com irmão, com pai, com mãe, com visita, com mesa farta. Mas ele conseguia aquele cantinho ali, ligava o gravador, aquele gravador bem clássico, né? Aqueles botões gigantes assim. Sim. E conseguia fazer um mundo particular. Luciano Amaral, bem lembrado. Bem lembrado, a Edilene lembrou aí. E eu gostava muito do Mundo da Lua. Inclusive, o Luciano Amaral, ele deu uma entrevista essa semana dizendo que, na época que ele fazia o Mundo da Lua, ele não gostava das gravações. Eu vi não isso aí. gostava das gravações e não gostava da repercussão do papel, porque ele ficava na escola e o tempo inteiro o pessoal ficava pedindo autógrafo, queria tirar foto, queria falar com ele, e ele passava os recreios sozinho. Ou em sala, ou às vezes se escondia no banheiro. Pra você ver, a gente gosta da coisa bonita, do produto final, mas ali atrás tem um ser humano. E a vida de criança que interpreta um papel famoso, que faz sucesso, ela é muito dura. Não é à toa que o Macaulay Culkin faz desse jeito. E outros atores aí sucumbiram. O Rafael Ilha, que vira piada aí, mas é um drama aquilo ali, o cara usava crack. Então o Luciano Amaral foi um cara que teve uma vida equilibrada, teve muita força psicológica e hoje tem uma carreira de muito sucesso. Eu gostava muito do Mundo da Lua e voto no Mundo da Lua. Mundo da Lua. Eu vou de Castelo Rá-Tim-Bum, eu gostava bastante de Castelo Rá-Tim-Bum. E o pessoal aqui foi falando, o programa do Hugo na Gazeta, também aquele interativo, que depois a MTV fez um também, né, com o João Gordo, era o Torcicolo e Garganta, acho que é isso, se eu não me engano.
O Rafa falou do programa da Jaque, cara. Eu lembro, Jaqueline Petkovic, velho. A Jaqueline Petkovic, ela vem de um outro programa que também marcou as tardes do SBT, que era o Fantasia. Fantasia. Isso aí... Inclusive, tem uma moça que está concorrendo com a gente agora que apareceu aqui para mim. Isabela Camargo começou uma live. Isabela Camargo. A Isabela Camargo, que era da Globo, que está na Band hoje, na Rádio Bandeirantes, também era do Fantasia. Também era do Fantasia. Verdade, verdade. Hoje, se eu não me engano, a Jaque Petkovic, eu não sei se ela está na Rede Brasil, eu não lembro, no canal HF. Ela está em um canal HF mesmo, é verdade. É verdade. Eu lembro alguma coisa assim. A Amanda Françoso, que trabalhava também no Fantasia. A Amanda Françoso. Sim. O Rafael Rodrini falou que o programa da Angélica, que ela era feiticeira, não era era fada, ela era fada. Fada Bela era o nome. O pessoal enchia o saco do Fala Bela, Fada Bela, enchia o saco deles lá. O Litera Rua Oficial entrou aqui, salve para ele, que é o Demetrios, né, o nosso ouvinte aqui. Aliás, a gente tem que trocar uma ideia para falar sobre algumas coisas aí de livro, a gente ficou de conversar, acabou não conversando, né? O Boldrini, o Egnos é quem? Eu sempre esqueço o nome dele. É o Daniel Zanata. Fez uma denúncia aí. Leia a denúncia que ele fez. Opa! Denúncia. Deixa eu ler aqui, peraí. Ó, o Daniel falou que o Rafael só assistia Emanuele. Denúncia. Eu não vou entrar nessa discussão aqui, porque, olha, é melhor a gente deixar pra lá, porque pode aparecer acusações contra a minha pessoa. Na verdade. Vai aparecer acusações contra a minha pessoa também. Se começar a falar podre da gente aqui, não vai ter mais live. Deixa a gente quieto aqui. Eu não faço ideia do que é Cine Privé. Nunca ouvi falar, não sei o que é. Eu também não. Eu não conheço. Eu não sei também. Não sei o que é. Nem sei o que é Band, pra falar a verdade. Vamos sair aqui um pouquinho dos programas infantis, vamos falar um pouquinho de esporte. Essa disputa aqui foi uma das mais difíceis aqui, que é Galvão Bueno contra Luciano do Vale. Olha, Flávio Santos, qual dos dois você escolhe? Você tem alguma preferência aí? Gosto dos dois, mas eu não tive nenhuma dúvida. Luciano do Vale. Não só por ser narrador, mas por ter fomentado o esporte da maneira que fomentou nos anos 80 e 90. Você sabe que o Luciano do Vale, ele conseguiu colocar sinuca na televisão. Ele colocou a bilhar na televisão com grande Rui Chapéu. Grande Rui Chapéu. Quando você ia imaginar que se teria um jogador de sinuca, uma mesa de sinuca na televisão, dando ali 10, 15 pontos de audiência? Luciano do Vale. Quem fez o Maguila lutar um dia lá com o Holyfield foi o Luciano do Vale. Quem fez a carreira do Maguila. Inclusive, você vê a luta no YouTube, dá a impressão que o Maguila, quando leva o nocaute, ia morrer. Porque, evidentemente, ele não tinha o preparo do Holyfield, né? E ele fala até hoje, com aquele jeito típico dele, que o negão tinha uma mão muito pesada, o Holyfield. E, de fato, ele devia ter uma mão igual um tijolo baiano. Mas o cara, se um nordestino, um cara que passava fome, como o Maguila, chegou a lutar em Las Vegas, que é a meca do pugilismo, que é a meca do esporte, deve a Luciano do Vale. O vôlei hoje é uma potência, Luciano do Vale lá atrás, o vôlei ser o time. Então, por isso, e também por ser narrador, por ter fomentado o esporte, eu volto do Luciano do Vale. Mas tem que falar que o Galvão Bueno, hoje que vocês ouvem na televisão, que a gente ouve, não tem nada a ver com o Galvão Bueno de 15 a 20 anos atrás. Hoje é o Galvão Bueno cansado, desgastado, que a voz falha, mas se você pega a narração deles, dos GPs que o Senna ganhou, da Copa de 94, ele gritando, é tetra, da Copa de 82, que era ele que estava narrando, eu acho que na Band, nem era na Globo, na Gazeta, não lembro. O Galvão Bueno é um puta narrador. Hoje é um narrador envelhecido e em processo de decadência, como a gente já está ficando, eu e o Luiz. Mas ele já está lá no final do processo, e aí o pessoal julga o Galvão Bueno pelo que ele é hoje, mas ele não é hoje. Hoje é um cara que tem 50 anos de serviços prestados na televisão. Sim. Não, o cara... E assim, o que ele fala, as pessoas acatam, né? O Galvão Bueno tem. E o Luciano do Vale, se não tivesse falecido também, seria um nome, assim, que você ia ver, escutar o cara, você ia parar de fazer o que estava fazendo para ouvir o cara. O cara tem, né? Falaram do Léo Batista. O Léo Batista também. Muito tá legal. Lá ainda, hein? Ele tá na Globo ainda, cara. O Léo Batista tá lá. E o cara... Bom, a gente não pegou tanto isso, mas quem assistiu o Fantástico, né, com a zebrinha, os gols, isso, né, era o Léo Batista. O Léo Batista é a cara do gol, né?
Todo mundo falava isso, e que eu apresentava o El Gol, né? E tudo mais. Falaram do Faustão, que era jornalista esportivo, é verdade, a gente vai falar do Faustão aqui ainda. E o Silvio Luiz também. Silvio Luiz é amarrador, assim, muito. E o show do esporte que voltou, né? Eu acho que o show do esporte é outra coisa do Luciano do Vale, né? O Luciano do Vale. O show do esporte, eu tava falando isso com o Flávio, é uma coisa que fazia falta na televisão. Você, tipo, ligar a TV e tá lá passando, sei lá, Cremonese e Cagliari. Mas você deixa lá, você assiste, cara. Você vai no boteco, tá passando lá, sei lá, entendeu? Crotone e Gênua. Legal pra caramba. A gente assiste. Mas assiste, é engraçado isso. É difícil você parar pra fazer isso no Sport TV ou na ESPN, mas na Bandeirantes você faz. É interessante, né? E o dia inteiro de esporte, claro. A Gislene lá no começo, ela falou da Fórmula 1. E Fórmula 1 e Galvão Bueno... Não dá pra você separar uma coisa da outra, né? É muito interessante isso. Você falou do Ayrton Senna, do Cabrini e tal. Acho que o Galvão Bueno, o forte dele, tem o tetra lá, tetra. Mas a Fórmula 1 é o que marca o Galvão Bueno. O Ayrton Senna, aquela questão do Ayrton Senna, tal, ser herói e tal. Então a Fórmula 1, e infelizmente vai sair do ar, né? Ano que vem não teremos Fórmula 1 mais na TV aberta, por enquanto. A Globo não vai transmitir mais. Talvez alguma outra TV se interesse, não sei. Mas a Globo não vai mais transmitir a partir do ano que vem. E é triste, né? Ver a Fórmula 1 assim. É uma coisa bem previsível, porque o brasileiro ele não gosta de esporte. O brasileiro gosta de ganhar. Então, o último grande piloto que nós tivemos na Fórmula 1 foi o Felipe Massa. Além do Barrichello, que também era um puta piloto. Sim. Mas ninguém valorizava porque ele não ganhava. Mas era um bom piloto, cara. O cara trabalhou na Ferrari quantos anos? O cara, pra ficar na Ferrari, não pode ser... Não pode ser um bração, como se diz na rua por aí. É um puta piloto. Mas o brasileiro gosta de vitória. Então o brasileiro não assiste hoje a Fórmula 1. Claro que tem o trauma da morte do Senna, que para mim foi o maior trauma da história do Brasil, da história recente do Brasil aí do século XX. Mas mesmo assim o brasileiro ele abandonou a Fórmula 1 aos poucos, porque não tem ninguém ganhando. E como não tem perspectiva de ninguém ganhar nos próximos anos, não tem ninguém nas categorias de base aí que vá brilhar na Fórmula 1, pelo menos não se espera isso, a Globo fez o certo. Não dá para ficar num produto caríssimo que rende 9 pontos, 10 pontos no domingo. A audiência é muito baixa para a Globo. A Globo não pode se dar esse luxo de ter menos de 2 dígitos de audiência. Então dizem que a Band está querendo levar para complementar com o show do esporte, né? Seria uma boa. Seria uma boa. Eu, particularmente, não gosto de Fórmula Indy. Eu nunca consegui gostar de Fórmula Indy. Não. Eu cresci acompanhando a Fórmula 1. Me incomoda a Fórmula Indy ter aqueles circuitos ovais. Como eu não entendo, eu falo, cara, isso aí é tudo igual, né? Qual a graça disso aí? Evidente que eu não sei porcaria nenhuma de automobilismo. Mas assim, eu cresci vendo Mônaco. O cara entrando no túnel, saindo aqueles... legal. Aquele é bonito pra caramba. Legal. Então a gente acostuma com aquilo, não acostuma com a Fórmula Indy. Mas é capaz da Band levar. Seria uma boa na Band. Sim, seria uma boa mesmo. Bom, já falamos do Tetra aqui, do Penta, Copa do Mundo, eu não vou entrar muito nisso não. A gente tem 5 minutos, um pouquinho mais de 5 minutos. Vamos continuar aqui. Quando tiver para acabar, a gente encerra e volta, tá? Porque ainda tem acho que mais uns 20 minutos de programa a gente vai ter aqui. Então, vamos continuar aqui até quando tiver para acabar eu aviso, a gente para e depois volta. Vai continuar. Programas de auditório, falamos do Faustão, né? O Rafael falou do Faustão, que ele veio do esporte, veio da Jovem Pan, né? Da grande equipe de esporte que a Jovem Pan teve um dia. E eu coloquei aqui, claro, Faustão contra Gugu, né? Que eu acho que é o... assim, não tem, né? Faustão contra Gugu é muito difícil. O Gugu ganhou, 53 contra 47, mas eu acho que é porque o Gugu faleceu faz pouco tempo. Mas... em questão de programa, cara, é difícil. Eu não sei dizer. Você teria escolha de algum dos dois aí, Flávio? Olha, eu vou escolher o Gugu, porque ele fez uma coisa que eu nunca vou esquecer nos anos 90. Uma bela tarde ensolarada de domingo, ele me fez ficar 7 horas seguidas vendo a televisão para esperar ele mostrar o chupa-cabra. E eu fiquei 7 horas na minha casa esperando ele mostrar o bendito chupa-cabra. Aí no final do programa ele tirou uma toalha, abriu e tinha lá o chupacabra, um pedaço de madeira.
Era aquilo, no pedaço de madeira, era o famigerado chupa-cabra aquilo. Então, um cara que tem um talento, e naquele dia deve ter dado uns 35 pontos de audiência, 40. Um cara que tem um talento de enrolar durante 7 horas ao vivo, sem roteiro, para fazer você assistir o chupa-cabra, é um cara que merece qualquer premiação. Tá certo. Tá certo que dessas 7 horas, umas 3, 4 horas era a banheira do Gugu, né? Como falaram aí no meio. A banheira do Gugu fazia o pai de família ficar em frente da TV. Isso não tenha dúvida, não tenha dúvida. Ficava vendo a TV. Eu lembro do programa do Gugu no dia que caiu o avião do Mamonas Assassinas. E olha, tem gente que vai tomar cerveja aqui, hein? Rapaz, vai lá, boa cerveja aí, Gislane. Vai tomar cervejinha. Mas estão chamando a gente ou só fazendo inveja? Olha, se eu tomar cerveja aqui, não tem programa. O programa vai acabar. Eu lembro, quando caiu o avião dos Mamonas, que ele trouxe a mãe de Ná, porque a mãe de Ná tinha dito que o avião ia cair. A mãe de Ná tinha visto uma nuvem preta atrás do dia. Isso. Tem que coisa fúnebre. Não, e foi também o dia todo falando disso, mostrando o avião, os destroços. Olha, eu não sei. E a gente ficava ali, né? A gente assistia. O Gugu, assim, ele morreu, ok. Todo mundo tem uma bela lembrança dele. Mas o Gugu não ficava feliz de mostrar, de noticiar o cadáver. O Gugu mostrava as entranhas do cadáver. Ele até mostrava as entranhas do negócio. O Gugu ia além. Mas, assim, só para falar do Faustão também, isso que acabe a live, que a gente vai para outra, para não perder o ensejo. Sim. O Faustão, ele tem uma carreira na televisão maravilhosa, cara. Ele começou como repórter de campo, depois foi para o Perdidos na Noite. O que você vê hoje do Altas Horas era um pouco do que era o Perdidos na Noite. Hoje não tem nenhum programa como aquele. Não. Ele dava espaço. O rock nos anos 80 foi o que foi por causa do Faustão também. Hoje você não vê banda de rock na televisão por N motivos que um dia eu e o Luiz vamos discutir aqui com algum convidado, algum produtor, algum artista. Mas naquela época, Legião Urbana batia cartão, Capital Inicial, o Engenheiros do Havaí, o Paralamas do Sucesso, Titãs. Ele foi um cara que deu espaço para o movimento dos anos 80 crescer. Assim como ele dava espaço para o movimento dos anos 80 do samba aparecer na televisão. Então, nenhum de nós, como a Edilene está dizendo aqui, então eu valorizo muito o que o cara faz dentro da profissão dele, como apresentador, mas assim como eu elogiei a Luciana do Vale por fomentar, por dar oportunidades, eu elogio também o Faustão. O Gugu também, lá num dado momento, ele dava oportunidade pro Marcelo Augusto, pro aquela galera toda. Tinha então, o Sabadão Sertanejo, né? Sabadão Sertanejo com ele, né? Então, ele abriu muito pro sertanejo também, né? A chance dele dava lá. Então é uma disputa difícil, mas eu voto no Gugu pelo episódio Chupa-Cabra. Chupa-Cabra. O Gugu deu oportunidades pro Danny Boy, por exemplo. Olha e o Danny Boy dançava. O Danny Boy cantava e deixei de ser cowboy por ela com uma mulher tomando banho do lado. Camiseta branca, mulher. Olha. Camiseta branca e semi-nua. Olha que situação. Esse era o Brasil, gente. Esse era o Brasil varonil da família. Ó, a Edilene falou que fez auditoria na loja do Gugu. E a gente aqui, quem morava na Vila das Mercedes, aqui o Rafael, o Daniel Zanata, deve se lembrar muito bem da loja do Gugu que tinha ali na avenida ali. Comprei boa parte dos meus CDs lá. Bom, falamos do Gugu, falamos do Faustão. Falaram lá na outra, falaram do Programa Livre e falaram da Fernanda Young também, né? Acho que o Programa Livre, a gente falou do SBT à tarde, né? Do Fantasia. O Programa Livre era antes do Fantasia, né? E foi um programa também que marcou muito. Eu acho que debater alguns temas, eu lembro até hoje, o Serginho Groisman colocou o Fernando Collor, tipo, coisa de 5 ou 6 anos depois que ele sofreu impeachment. Foi a primeira grande entrevista que o Collor deu depois do impeachment. Foi no programa do Serginho Groisman, no Programa Livre. Eu lembro até hoje, que eu parei para assistir, porque foram perguntas assim bem incisivas contra o Collor. Eu achei muito difícil alguém fazer perguntas daquele jeito para algum político hoje. Eu acho difícil. E o Collor, claro, o Collor ele é liso, a gente sabe disso, o Collor sabe sair bem das questões e tal. Mas, então, assim... Então, de senador. Tá aí até hoje, tá no Twitter aí, se procurar ele no Twitter, ele tá fazendo nem parece no Twitter. Nem parece. Não, não parece. Eu acompanhei, inclusive, a votação do impeachment pelo Programa Livre. Eu lembro que eu estava assistindo, pararam a votação, pararam o programa,
e começaram a transmitir. E eu lembro que naquela época o Serginho Groisman, ele interrompia sempre o programa quando tinha alguma coisa importante. Sim, a votação, a primeira parte, a segunda, vai pro Senado, que é todo esse negócio tedioso que a gente viu com a Dilma, esse negócio arrastado, que nós sabemos o resultado final, porque o presidente, quando vai pro impeachment, ele já está sem força política, mas fica lá, todo mundo tentando barganhar, aquele monte de votação, aquela coisa toda. E o Programa Livre, para mim, ele foi o melhor programa de auditório que o SBT já teve. Eu acho que o Silvio Santos, como apresentador, genial, fantástico. Mas eu nunca gostei muito dos programas do Silvio Santos. Eu gostava do Programa Livre, porque era um programa... E sabe que até hoje o Serginho Groisman tem uma característica, que é que ele não tem um animador de auditório. Ele não tem um liminha lá para apresentar, para estimular a plateia. E às vezes é até constrangedor. Você vê os caras se matando lá, tocando no palco, e a molecada assim, olhando o programa, coçando a cabeça. Nem aí, porque não tem animador, não tem um cara lá para estimular a claque. É uma característica do Serginho Groisman que eu acho bem ousada em televisão, porque o que se diz é que tem que ter a claque, tem que ter o pessoal gritando, para dar uma moldura bonita pro produto. E ele não tá nem aí, ele confia no poder de comunicação dele e manda bala nos programas dele desde que ele começou dessa maneira. Os animadores dele são os entrevistados dele, que estão ali, e a própria plateia, né? Ele consegue fazer isso. Não é fácil fazer isso, não. Você manter tantas horas no ar, só você, os entrevistados e a plateia é difícil, cara. É difícil. E ele consegue, o Serginho Groisman consegue. E outra coisa, repare que o cenário do Programa Livre e do Altas Horas é assim. É como um estádio. Como um estádio. O que acontece? O cara fica como uma arena lá embaixo. Sim. Geralmente o apresentador, por vaidade, porque todo mundo que é apresentador é vaidoso. Mas não no sentido negativo. O cara tem que gostar de aparecer. Claro. O apresentador gosta de estar na frente das pessoas. De estar comandando as pessoas ali na frente. E aí também entra o animador de auditório que eu disse. O animador de auditório é o quê? Além de mandar aplaudir os artistas, quando o Ratinho bate lá com o cacetete na mesa, quando ele fala um negócio polêmico, outros falam, o animador vai lá bate palma pro homem, não sei o quê. Porque o cara gosta disso, o cara gosta de ser aplaudido. E o Serginho Groisman não tá nem aí pra isso. Ele fica no meio da plateia, lá embaixo, no último degrau, cercado pelas pessoas, sem claque, sem nada. Eu acho isso fantástico nos programas que ele faz. Sim. Ele realmente consegue fazer isso. A Gislane falou do Adnet, que o Adnet da nova geração é um cara muito... E realmente, o Adnet é um cara que vai marcar a história aí na TV. Já tá fazendo história, né? No momento que a gente vive aí, ele tá fazendo história. E vai marcar. Com toda certeza vai sim. Bom, você falou um pouco do Silvio Santos. Eu acho que não tem como não falar do Silvio Santos em questão de televisão. Que ele conseguiu montar uma televisão que as pessoas torcem pela televisão dele, né? Você assiste... Hoje acho que menos, não sei hoje como anda isso, mas teve durante muito tempo que você via o Ibope, quando o SBT ficava em primeiro lugar, as pessoas comemoravam, né? Algo assim. É difícil, né? É difícil você pensar nisso. O Silvio Santos tem isso. Conseguiu... Antigamente as pessoas eu ia falar idosas, mas não. Pessoas de todas as idades, elas ficavam um domingo inteiro assistindo o Silvio Santos. O Silvio Santos começava de 10 horas, aí dava uma pausa pro Gugu no meio da tarde, quando o Gugu era menor até, e depois ele voltava à noite. Era o dia inteiro em segundo lugar, brigando com a Globo. Sim, brigando com a Globo. Aí era uma hora, ele colocava uma madeira lá com os pregos, o pessoal bateu com o martelo. Aí depois era o jogo do não, por quê? Não pode falar não, por quê? Era uma série de gambiarras. O Silvio Santos, se vocês repararem, ele é um grande camelô. O sucesso dele é esse. Ele é um camelô, que trabalha no Cais, na 25 de março, no Largo 13. Ele vende joguinhos de azar, que é o baú, que é a telecena, e a tática dele é de camelô. E assim, ele tem uma coisa que você repara nos programas dele, que ele não gosta de tecnologia. Tudo dele é rodando, né? Você vai lá com a mão, roda o peão, você vai roda a roleta. Não tem negócio de chip, não tem negócio de sorteio virtual. Silvio Santos é raiz. O negócio dele não tem nenhuma tecnologia. E também tem a grande fixação dele por americanos, né? Quem não lembra daquela frase dele nos anos 90, quando tinha o Isso é Incrível, não sei se você lembra disso, Luiz. Passava a programação inteirinha e tinha o Isso é Incrível. Eu nunca me esqueço um dia que passou lá um carro
que ia quebrar a velocidade da luz, só isso. Da luz ou do som, sei lá. E aí o carro saiu correndo e pegou fogo. Virou uma tocha. O carro. E aí, no outro programa, vinha alguém... Eu, Silvio Santos, mas isso é americano? Isso é americano? Porque pra ele, o jornalismo é ser americano, né? Ele acha isso. Então, assim, eu não gosto do SBT. Eu acho ele genial, acho ele fantástico. Lá vê o Flávio Chata, você é apedrejado agora. Mas eu não gosto da programação do SBT. Eu não gosto hoje, eu não gosto do passado também. Hoje, principalmente, é uma televisão que, infelizmente, não soube se reinventar. E quando eu vejo o SBT, parece que eu sinto o cheiro de naftalina na minha sala. Sabe? É um negócio muito antigo, muito antigo. A única coisa que eu assisto é aquele negócio de palavra que passa de noite. Às vezes eu tô jantando aqui, eu fico assistindo, adivinhando as palavras. É legal assistir. Mas mesmo assim você vê que ele fica repetindo a mesma coisa toda semana. Às vezes eu vejo uma mulher respondendo lá um negócio de palavra, eu falo, mas essa mulher tava terça-feira no programa. A mesma, repete assim, dá de infinito. Olha, roda adjetiva, vou te falar. A Edilene falou aqui que o Serginho Groisman não precisa se esforçar, a interação com o público dele funciona bem, é verdade. Falaram do Raul Gil aqui, falar do Chacrinha, a gente vai falar do Chacrinha aqui já já. Silvio Santos é ícone, roda, gente, o cara fazendo negócio. O carro que anda sozinho atropelando a Ana Maria Braga. Essa cena também. Momento icônico. Você sabe que a Ana Maria deu entrevista pro Roda Viva e o Serginho Groisman também, né? Eu achei interessante a entrevista do Serginho Groisman no Roda Viva, porque quando ele era da cultura, saiu da cultura para o SBT. E isso mostra o que era o SBT na época, porque quando ele chegou no SBT, ele não sabia se ele queria ir. Porque ele ouvia falar do Silvio Santos, ouvia falar de uns caras lá, e ele não gostava tal. Mas quando ele chegou no SBT, e ele viu pessoas do calibre de Gil Gomes, passando por Vovó Mafalda, Pedro de Lara e os próprios Silvio Santos e a Hebe, ele falou, cara, eu tenho que estar nessa televisão, porque como que uma televisão tem tudo isso aqui? Eu tenho que estar aqui, né? Então é interessante, né? Você fala... Eu ficaria só pela Vovó Mafalda. Só pela Vovó Mafalda, não precisa de Pedro de Lara. Eu Pedro de Lara, cara. Só isso já me convenceria. Pedro de Lara. Cara, e você falou da programação de domingo do Silvio Santos, eu lembro do Topa Tudo por Dinheiro, que a pessoa colocava a mão dentro do negócio, dava um choque, ela tirava, assim, aquelas brincadeiras. E aquelas velhas que subia, aquele tobogã que ele colocava, que tinha que segurar o negócio da água. Mano, é um negócio assim. Olha. Tinha que chegar com o copo cheio embaixo. Tinha que chegar com o copo cheio embaixo, é suja. Nossa, cara, olha. Não, e isso diverte, porque é engraçado porque diverte. Diverte, cara. Então, e essa é a minha crítica ao SBT. O Ratinho fazia isso até uns 2 anos atrás. Ele montava um tobogã, aí o Marquito que gerenciava o negócio. O Marquito ia lá em cima, dava a bandeja, colocava o microfone na boca das mulheres, porque o auditório do SBT só tem mulheres. Isso é a marca do SBT. Não tem homem, não tem jovem, é só mulher que tem ali. E aí o Marquito ia lá, entrevistava a pessoa, e o pessoal descia do tapete, segurando a bandeja. Aí você fala, cara, isso é século XXI. As pessoas gostam, cara, é divertido, né? Porque é divertido, cara. Mas assim, falaram do Chacrinha, do filme do Chacrinha, não vi ainda, quero ver o filme do Chacrinha, assim como tem o filme da Hebe também, que eu não vi, quero assistir. Eu acho que o Chacrinha, o Bolinha, o Flávio Cavalcante, aí vai longe, né? O Carlos Imperial, coisa que a gente já não viu, né? A gente aqui já não viu esses caras aí. Eu lembro que minha mãe falava que o avô dela gostava de assistir o Carlos Imperial, depois passava pro Chacrinha e tal, mas o Carlos Imperial era melhor porque as dançarinas tinham a perna mais grossa. Bom, não sei, não sei era como que era, mas isso é outra coisa da televisão, né? Esses programas de auditório que estão aí até hoje com dançarinas, o Faustão, todas elas, né? Todos eles têm isso daí. O formato do programa de auditório não mudou tanto. Não mudou. Da televisão. Aliás, eu acho que não mudou nada, para falar a verdade. Não. A única coisa que tem mais é mensagem do Twitter e do WhatsApp passando embaixo na tela. Mas de resto, a estrutura não passou nada. Acho muito positivo que as mulheres hoje têm mais espaço para falar nesses programas, mas ainda elas são vistas como objetos, como dançarinas, seminuas, ficam lá rebolando com closes, às vezes ginecológicos, não no nível banheira do Gugu, que aquilo lá não deve ser igualado.
Mas com essa outra temática, as histórias são as mesmas, e eu acho que hoje tem um componente muito diferente das décadas passadas, porque hoje o artista é muito mais inacessível que era antigamente. Hoje você não consegue levar a Marília Mendonça no programa de auditório. O cachê dele é absurdamente alto, e esse pessoal, principalmente do sertanejo, eles cagam pra televisão. Eles não estão nem aí pra televisão. Eles ganham muito dinheiro no Instagram, no YouTube, e eles pensam, pô, por que eu vou lá ouvir piada do Raul Gil, do Faustão, ou de sei lá quem? O cara faz no YouTube do jeito que eles querem, eles são bons comunicadores, se viram sozinhos. Então o programa de auditório hoje ele tem muita dificuldade de levar artista de alto nível. Ele leva a subcelebridade. A Nicole Balls, a Gretchen, do 50º casamento, esse tipo de coisa. Mas artista mesmo, musical, não tem mais. Que era uma coisa que tinha muito no Chacrinha. O Sidney Magal, ele explodiu no Chacrinha. Você pega os vídeos do YouTube. O Amado Batista também. Tinha até um programa lá chamado Globo de Ouro, na Globo, que era só uma parada de sucesso. Um programa como esse hoje não existiria na televisão. E aí hoje você liga a televisão num programa de auditório, uma coisa que eu raramente faço, só quando eu tô zapeando, isso é verdade, gente. Eu tô disfarçando, não, só quando eu zapeio. Eu só tô chorando. É o Rodrigo Fara entrevistando o Gari, que teve a mãe atropelada, que não sei o quê. E aí o Luciano Huck, ele quer ajudar alguém, mas primeiro pede pro cara subir o Everest de camisa regata para ganhar um carro, para reformar o Fusca do cara. Virou um assistencialismo barato. Caiu a qualidade, eu acho, comparado com antigamente, mas também porque os artistas hoje estão mais inacessíveis. Eu só queria falar do Chacrinha, Luiz, uma coisa rápida. Quem assiste o Chacrinha hoje dá a impressão que ele não era genial. Ah, o cara joga abacaxi, o cara joga calcinha. Para com isso. Só que era na Globo do Boni. O Boni era um mourão da Globo, sabe? Você não podia nem ir no banheiro na hora do programa. Era um cara altamente disciplinador. E o Chacrinha conseguiu espaço para jogar abacaxi. Para usar a linguagem informal. Jogava o bacalhau, cara. Jogava o bacalhau. Ainda ele chegava lá, quem quer o bacalhau da Maria Bethânia? Aí jogava lá. Equivale a você fazer isso num convento ou num quartel do exército. Na hora que o general tá lá. Sim. Isso é o grau de importância. Na Globo, ia lá com seus 40, 50, 60 pontos de audiência. O Chacrinha, ele foi o grande, depois do Silvio Santos, ele foi o grande gênio da televisão. Os outros vêm ali na sequência, mas ele foi o grande gênio que mudou tudo na televisão. E eu coloco também, pode não parecer, eu acho que o Ratinho tem uma importância histórica muito grande na televisão também. Ele, sabe quando a gente assiste o filme do Rock, que ele tá lutando com o Ivan Drago, e ele dá um soco no Ivan Drago, ele sangra. E aí o técnico do Rock fala assim, ele sangra, tá vendo? O Ratinho, depois do Pantanal, que a gente vai falar depois de novela, ele foi um cara que conseguiu fazer a Globo sangrar todos os dias, nos anos 90. Todo dia a Globo perdia pro Ratinho. E o Ratinho não tinha nenhuma, gente. O Ratinho tinha um cacetete mole, tinha o Azeitona e o Caroço, que era aquele negão lá gigante, ficava dançando. Tinha lá a mulher que vendia, a Celeste, que vendia produtos, que hoje está na Rede Brasil. E era isso aí, o Ratinho fez o Ivan Drago sangrar. Era o rock lutador, o Ivan Drago era Globo. O Ratinho tem uma importância histórica. Também muito importante. Ele fez a Globo se mexer, a Globo ficou mais informal depois do Ratinho. Sim, sim. É verdade mesmo, é verdade. Aqui a Priscila Furuli, que entrou aqui também, um salve pra ela, falou que o Silvio Santos tornou um velho babão chato, e realmente ele tá cada vez pior. O Rafael Boldrini falou do choque da uva, o Pederneiras, né? TV Fama. Quando o Silvio Santos caiu na banheira, falaram aqui, a Mayara falou. A Gislene falou do programa das Miss Universo, que tem na Band de vez em quando, né? Programa do Leão, Casos de Família, aí vai passando aqui, o teste do DNA, o João Kleber, a gente vai entrar ainda aí, a gente vai chegar nesse ponto aí. Eu acho que a gente tem que falar um pouquinho da Hebe, eu acho que a Hebe, ela marca também a televisão, como uma mulher que apresenta um programa, o que não era de culinária, né? A Hebe apresentar um programa de entrevista, até com um certo quê de auditório aí, era uma coisa meio misturada, e ela chegou a ter um dos programas mais importantes do Brasil em certas épocas aí de entrevista, que grandes políticos, grandes nomes iam no programa dela e tinham que ir no programa dela sentar no sofá dela para dar entrevista. Então, às vezes a gente fala da Hebe, a gente lembra dela do fim dela, né? Do selinho, do graxinha, né? Não sei o quê. Ficou uma coisa meio assim, né? A pessoa tirava um sarro. Mas a Hebe tem uma importância muito grande. Inclusive, eu quero ver o filme dela. Eu não vi ainda.
Dizem que é muito bom. A Hebe ela apresentou um dos primeiros programas ao vivo da televisão brasileira. Imagina a televisão ser inaugurada, na época não tinha como gravar, e ela enfiou a cara ali para apresentar. Porque hoje em dia, todo mundo sabe como que vai fazer uma televisão. Você sabe elaborar um roteiro, sabe o que funciona, sabe o que não funciona. Mas imagina a televisão chegando há 70 anos atrás aqui no Brasil, sem ninguém ter um parâmetro nenhum. Não. Ninguém sabia o que fazer. E a Hebe sendo mulher, que estava lá embaixo na escala televisiva, que ninguém dava espaço para mulher, com a personalidade, com o talento dela, apresentou os primeiros programas ao vivo da televisão brasileira. Então, só por isso, se ela tivesse aposentado ali, ela já mereceria uma estátua na frente de cada emissora. Só por ter feito isso. Porque fazer televisão ao vivo é um negócio muito difícil. A gente está aqui no podcast, fazer qualquer coisa ao vivo é difícil. Mesmo um podcast como esse aqui, tem seu grau de dificuldade. A gente dá risada aqui, brinca, mas tem um grau de dificuldade. Quando eu e o Luiz apresentamos a primeira vez um programa de rádio lá atrás, a gente nem sabia por onde começar. Tem lá na faculdade de jornalismo, esquema, tudo, mas na hora que liga o microfone, filho, é só você e o microfone na sua frente, você não sabe se alguém está te ouvindo, você não sabe quem está te assistindo. E com a Hebe, foi a mesma coisa. Ela colocou a cara dela na televisão, sendo mulher, tendo a vaidade típica feminina, e fez o que fez. Fez de maneira brilhante. Então a Hebe, pra mim, ela não é uma lenda só, ela é um capítulo à parte da televisão. Se tiver que ter um livro da televisão brasileira, tem que escrever um capítulo de 100 páginas dedicado a ela. Quando eu montei aqui as enquetes, eu não coloquei uma enquete com o Silvio Santos e nem coloquei uma enquete com a Hebe. Porque seria covardia. Seria covardia. Não tem quem compara. Não tem como comparar. Então, eu esperei as pessoas responderem, depois elas falaram, Silvio Santos, aí eu coloquei lá. Mas eu não fiz a comparação, porque não dá para comparar. Falamos da Hebe aqui, começou a aparecer um monte de coisa aqui. Falaram da Andréa Beltrão, que parece que vai concorrer ao Emmy com a atuação da Hebe, legal que eu tenho que assistir, falaram pra gente assistir, que é bom. A Hebe era pra ter cantado o hino na TV, o filme da Hebe é legal, tal. Lembrando que a Hebe era uma cantora, simples, era isso, né? Ela realmente, também como eu falei, dessa coisa de se reinventando, né? Então não é fácil fazer isso e a Hebe conseguir fazer, se reinventando, ficando muito tempo na televisão. Sim, eu vi que alguém falou da Dercy Gonçalves aí também. Dercy Gonçalves, falaram aí também. Para falar dos primórdios da televisão, já que a gente tá falando da Hebe, a gente tem que falar da Dercy Gonçalves. Porque assim, todo mundo que está assistindo essa live, deve ter uma faixa de idade aproximada, conheceu a Dercy Gonçalves idosa. Ninguém viu a Dercy Gonçalves jovem. A gente já viu a Dercy Gonçalves com 70 anos, 80. Ninguém viu ela jovem. E eu acho que, injustamente, ela ficou com a fama da véia da boca suja. Cara, a Dercy Gonçalves é a véia da boca suja. Mas a Dercy Gonçalves não é só isso. A Dercy Gonçalves, se vocês tiverem curiosidade, na cultura, eu não sei que dia da semana, mas dá uma pesquisada na internet, tem um dia da semana que só passa filme velho. Mas filme velho mesmo, dos anos 40, 50, aquelas coisas bem antigas em preto e branco. 90% dos filmes tem a Dercy Gonçalves. A Dercy Gonçalves e Oscarito e Grande Otelo. Ah, sim, essa turma filme. Então, se você quiser saber quem era a Dercy Gonçalves de fato, põe na cultura um dia que você vai ver ela estrelando o filme, ela como principal estrela. Às vezes, na maioria das vezes, papel cômico, porque ela era comediante. Mas também em papéis sérios. A mulher chorava, a mulher ria, a mulher tinha expressão. Então não era só a velha da boca suja, que aparece nos memes aí falando palavrão. Assim como a Hebe foi responsável por tornar a televisão brasileira o que é hoje, a Dercy Gonçalves fez a televisão e fez o cinema brasileiro. Não é maravilhoso? Não é. Tem os seus problemas, tem de investimento, de algumas falhas estruturais. Mas se tem cinema brasileiro hoje é porque a Dercy Gonçalves estava lá atrás. Falaram que tem uma série da Dercy que conta a vida dela. Legal. Vamos procurar depois. Não conheço. Vou procurar depois para assistir. Deve ser bom. Falaram que a gente tem que fazer um episódio 2 dessa live que a gente está fazendo aqui. Podemos pensar mais para frente. A gente pode fazer alguma coisa assim. Bom, eu acho que agora a gente vai falar do produto mais importante da TV brasileira. Eu acho que é o que é a TV brasileira, o que ela é representada, que são as novelas, né? A gente pode falar mal, pode xingar aqui, tudo que... Mas as novelas é o que o Brasil sabe fazer de melhor. Eu acho que não tem
Nada que o Brasil faça igual a isso que seja as novelas. Eu coloquei aqui algumas que eu peguei, que lembrei aqui e joguei. Eu coloquei Vale Tudo contra Rock Santeiro. E Vale Tudo ganhou, 59-41. Eu tô assistindo Vale Tudo. Tá no Globoplay, eu tô assistindo. Tô acompanhando Vale Tudo. É uma novela fantástica, cara. Uma novela de 88 representa tão bem o que é o Brasil ainda hoje. É um resumo de Brasil, assim, perfeito, perfeito. Então, a gente tem algumas novelas que... Porra, Rock Santeiro é outra. Rock Santeiro é outra. O Bem Amado é outra novela também que, olha... Você assiste aquilo e fala, puto, o Brasil é uma bosta. Que pariu, que merda. Mas são muito boas, são muito boas. Eu coloquei aqui o Rei do Gado também, que eu acho que me marcou muito o Rei do Gado. Somente a primeira fase da novela, o Rei do Gado, tal. Mas e você, Flávio? Tem alguma novela sua assim que você goste, preferida sua? Olha, eu assim, tem algumas novelas que eu acompanhei ao longo da minha vida. A última, eu acho que me marcou assim, em termos emocionais, foi o Rei do Gado. Foi eu acompanhei de ponta a ponta. Mas eu tenho que falar de Pantanal. Pantanal foi uma novela que eu não assisti na primeira versão. Que eu não assisti na primeira versão. Mas eu assisti quando o SBT reprisou Pantanal. Em 2008, 2009. Que novela brilhante, Pantanal. É impressionante como a Manchete, a extinta Manchete, conseguiu fazer um produto do nível da Globo com os recursos que ela tinha. Eu acho que Pantanal foi uma das coisas mais fantásticas já feitas. É a primeira novela que mostrou o interior não de forma caricata, do jeito que era o interior. Sim. Porque antigamente o interior era o quê? A gente via pela obra do Mazzaropi, no cinema, que fazia o Jeca Tatu, que foi idealizado lá pelo Monteiro Lobato, e alguma coisa ou outra caricata que você via em novela. Mas Pantanal mergulhou nas entranhas do Brasil. Por isso que ficou em primeiro lugar. Rei do Gado, eu acho que foi uma sequência do Pantanal da Manchete. Foi na mesma toada. E também quero falar de Vale Tudo. Eu acho que Vale Tudo... o Max aí. O Max está se manifestando também. Eu acho que Vale Tudo tem um dos melhores finais de novela de todos os tempos. O final de Vale Tudo é uma das coisas mais brilhantes já feitas na televisão brasileira. Banana, né? Muito bom, muito bom. Então, eu acho que o país que melhor faz novela no mundo é o Brasil. Não tem comparação. Eu lembro que uma vez a Thalia veio aqui no Brasil, na época que ela estava no auge, aqui de Maria do Bairro, Maria Mercedes e tal, e ela deu uma entrevista dizendo que ficou impressionada com as novelas brasileiras. Porque no México, as novelas não têm história paralela. Então você tem aquele que são os núcleos. Tem a Maria do Bairro. Aliás, não tem história nenhuma novela do México, né? Geralmente a Maria do Bairro vendendo flores, se apaixonando por um cara rico e aprendendo a usar o talher. Geralmente é isso, né? É sempre essa história. Mas ela falou que aqui tem vários núcleos. Tem a Dona Jura, não é brinquedo não sei o quê. Aí sim. Tem o núcleo da favela, que sempre tá tocando pagode na favela. O cara acha que o pobre só ouve pagode e ouve forró. Aí tem o cara rico e tem o cara que trabalha na empresa. Mas são várias histórias densas e paralelas. Ao mesmo tempo acontecendo com vários atores. Uma novela aqui no Brasil tem 80 atores, tem 50 atores. E todos eles têm espaço para atuar na trama. Então isso é uma prova que é um produto de alto nível que a gente faz aqui, que a gente faz bem, e por isso que a Globo ganha rios de dinheiro vendendo novela para o exterior. Para a Rússia, para a Índia, para Angola, para Portugal, para a Europa, para o leste europeu. Novela brasileira é um sucesso. Sim. Tava vendo que a Avenida Brasil esses dias estava terminando, acho que lá em Angola, alguma coisa que estava estourando lá. Tava dando quase 100% de audiência lá em Angola, o final da novela, da Avenida Brasil, por exemplo, né? Aqui, a Edilene falou que a Dercy foi pioneira na arte dela, tal, é verdade, fazendo o que ninguém tinha coragem. Falaram, a Mayara falou que é noveleira, aí a Edilene falou, Tieta, Rock Santeiro, Vale Tudo, Pantanal. Nieta genial. Falaram que eu sou noveleiro aqui, a Priscila falou que eu sou noveleiro. A Viagem, Éramos Seis que passou recentemente, né? Refizeram uma outra aí da Éramos Seis. Assisti, peguei pra assistir essa daí. Do Filho Reitor. Nossa, aí a gente não pode esquecer também de Carrossel. Carrossel, olha, Carrossel nos anos 90 foi um fenômeno. Foi. Também foi outra novela que fez a Globo sangrar. Carrossel foi um fenômeno de audiência, dava muita audiência. Jaime Palilo, Cirilo, Maria Joaquina sacaneando o nosso querido Cirilo.
A gente nunca vai esquecer disso. Tinha um cachorro lá, que eu não lembro o nome também, que eu vi o Max, eu lembrei do cachorro. E eu acho assim, o Brasil, ele, além de fazer boas novelas, ele é apaixonado por novela. Porque o americano não gosta de novela. O americano gosta de série. Ele gosta de histórias curtas ou ele gosta de histórias por capítulos. O brasileiro, ele gosta de novela, talvez porque lá atrás o Machado de Assis e outros escritores escreveram os chamados folhetins do século XIX. Então eu fazia aqueles livros que a gente lê hoje para vestibular, eram as novelas de antigamente. O Machado de Assis escreveu um capítulo hoje, outro amanhã, e as pessoas consumiam como se fosse novela. Eu acho que daí que veio a paixão do brasileiro por esse produto que eu acho sensacional aqui no Brasil. Sim, sim. Sim, eu acho também sensacional. Acho a novela... Eu nunca fui muito de assistir novelas em sequência, né? Que nem eu tô falando, eu tô assistindo Vale Tudo agora, assisti Tieta um tempo atrás, aí às vezes eu peguei pra assistir algumas outras novelas, principalmente a da Sete, eu gosto muito das novelas da Sete. Verão 90, achei muito boa. A Éramos Seis, que passou agora recentemente. Eu não tinha visto a novela Dom Pedro, que passou agora, eu peguei pra assistir. Eu não tenho essa questão. Boa novela, boa. E eu não assisto assim, em sequência. Ah, terminou a Avenida Brasil, já tô vendo a prosa, já tô vendo a prosa. Não tem. Tanto que a Avenida Brasil eu nem assisti. É uma novela que eu não assisti. Mas não dá pra negar que é um produto de qualidade. Não tem como negar. Tem uma novela que citaram aí, A Viagem. A Viagem talvez tenha sido a primeira novela que trabalhou a temática espírita na televisão brasileira. Era uma época que pouco se falava de religião e quando se falava era da religião católica na televisão. E foi uma novela que trabalhou a temática espírita num momento que o espiritismo estava crescendo no Brasil. E eu já frequentei a Federação Espírita, fiz cursos lá. E é uma novela que, de tão boa que é usada no roteiro de estudos lá. Então o cara, quando quer mostrar alguma coisa lá, ele exibe um vídeo, exibe algum trecho da novela, para exemplificar. Porque a novela, dentro da temática espírita, ela foi considerada muito bem feita. Teve lá, claro que sempre tem alguma coisinha ou outra para aumentar, para dar um charme a mais à história, mas ela foi muito coerente com o que está dentro da doutrina espírita. Sim. Deixa eu ler aqui o que o pessoal tá mandando. Ó, a Priscila falou que o Max é lindo pra eu pegar ele no colo. Não dá. Ele tá tacado aqui. Ele tá tacado aqui. A minha irmã mandou dizendo que minha mãe falou pra perguntar se o pessoal conhece a série O Vigilante Rodoviário. Conheço de ouvir falar. Não assisti, não sei. Eu não sei nem se tem gravado ainda, porque, como eu falei, essas séries, esses programas muito antigos da TV brasileira, muitos se perderam, né? Muito foi perdido. Falei da família Trapo lá no início. Então, se perdeu muito. Então, assim, a gente sabe que existe. Como eu falei, eu sei que existe a família Trapo, eu sei que existe o Vigilante Rodoviário, mas, infelizmente, a gente não tem vídeo pra ver. Né? Você não acha, você não joga no YouTube e acha. Não tem. Perdeu-se. Que é triste, né? É triste. Uma parte da história da TV que acabou. Perdeu. Infelizmente, né? O Dazaev Barbosa entrou, um salve pra ele. Atualmente tem muita minissérie boa também, o Rafael tá falando aqui. Sim, tem. A Globo tem uma tradição em minisséries também. A Globo, quando quer fazer minissérie, é imbatível. Sim. É imbatível. Quem assistiu Os Maias, A Casa das Sete Mulheres, são novelas imbatíveis, são séries imbatíveis. Quando ela quer fazer uma pesquisa histórica, um negócio de época, ninguém supera a Globo. Eu quero mandar um beijo especial aqui. Eu não sei como subiu aqui, a bateria, aliás, do meu celular está terminando aqui, então não vou nem mexer. A MG Silva, alguma coisa assim. M da G Silva, tá aqui. M da Silva. É a Maria das Graças, que é a mãe da Ariadna. Quero mandar um beijão para ela. Conheço ela desde a minha filha Ariadna, quero mandar um beijão para ela, estender um beijo para ela, para o Antônio Carlos, para toda a família, que eu gosto muito deles. Obrigadão, hein, pela audiência. Boa. Valeu pela audiência aí, tamo junto. Falaram aqui do Globo Esporte, Bete a Feia, Globo Rural, Roda Viva, novela do Cadeirudo. Putz, qual que era a novela do Cadeirudo? Eu lembro do Cadeirudo, mas não lembro a novela. Brasileiros e brasileiras. Olha a viagem, né, falando aqui. Aliás, que cena quando o Cadeirudo foi descoberto. Pois é, não é? Cada coisa, cara. Ele saía pulando assim nas pernas, assim, atacando as mulheres. Coisa típica do SBT. A Edi falou que acha que é Indomada. Bom, pode ser. Eu realmente não lembro. Não. O Quinto dos Infernos foi engraçado mesmo. Maísa, Sessão Terapia do GNT, muito bom, não sei. A Gislene acho que tá saindo aí. Depois a gente
Conversa aí. Ficou famoso que todo mundo conhece a novela do Caridudo, que acho que é a Indomada mesmo, acho que é isso mesmo. Você falou de algumas séries aí, né, Flávio? Você falou da. Eu lembro da Ilda Furacão, da presença de Anitta. Tem mais uma dessas aí que era meio que um cine privê da Globo, né? Engraçadinha. Engraçadinha, isso, engraçadinha. Era meio que um cine privê da Globo. A Engraçadinha surgiu numa época que a Globo reproduziu muitas obras do Nelson Rodrigues na televisão. A Engraçadinha é uma obra do Nelson Rodrigues. Teve uma outra também que eles passaram na televisão, mas foi uma época muito legal porque resgatou o Nelson Rodrigues. Porque o Nelson Rodrigues, ele ficou muito famoso ali pelas crônicas esportivas. Então o cara pega aqueles textos do Nelson Rodrigues falando do Garrincha, aquela coisa poética. Sim. Mas ele tinha peças de teatro maravilhosas. Tem uma peça dele chamada Beijo no Asfalto, antes que a minha bateria suma aqui, eu vá embora, tenho que buscar um carregador daqui a pouco. Chamado Beijo no Asfalto. É muito legal essa peça. Eu acho que a Globo chegou a passar também. Beijo no Asfalto, um cara é atropelado na rua e um outro homem vai socorrê-lo. E aí esse homem que vai socorrer, o cara que foi atropelado, pede um beijo que foi socorrê-lo. E aí alguém tira a foto do beijo e aí ele fica com fama de gay. Isso aí nos anos 50, 60. E a vida do cara virou um pesadelo por causa dessa foto. Mas eu acho que a Globo passou e chegou a gravar alguma coisa nesse sentido também. Se quiser ir lá pegar o carregador, pode ir lá. Corre lá. Eu seguro aqui a bronca. Já volto. Vai lá, segura a bronca aí. Vai lá. Tamo aí. Peraí, gente. Vai lá que eu tô lendo que o pessoal tá mandando aqui, ó. Tudo dando risada. A novela do Cadeirudo, Indomada, Mulheres de Areia. Mulheres de Areia tem o Tonho da Lua, que as pessoas falam. Mulheres de Areia tem uma primeira versão, que eu acho que é da TV Tupi, que é Eva Vilma, Edi falou lá, que é Eva Vilma, e foi gravada em Itanhaém. Tem até lá a estátua lá da Mulheres de Areia, homenagem lá, não sei o quê. Capitu, obra-prima, obviamente não deu Ibope, mas é linda. Eu não lembro dessa aí, Capitu. Também não lembro, não. Conselho Tutelar é legal. E tem uma outra, é tipo Plantão Médico, que tá na Globo, tá fazendo muito sucesso, tá vendo? Sob Pressão, também muito bom série. Opa, voltou. Devidamente municiado. Tá lá, tá colocado lá. Então, é interessante, porque as pessoas estão falando das séries. Colocar os patrocinadores aqui. Eu lembro de uma série que eu assisti, que eu gostei muito também, que acho que era Caros Amigos, ou Queridos Amigos, alguma coisa assim, com Dan Stuba, que também é muito legal, muito bem feita. E, bom, tem um monte, né? Tem a história do Acre, tem uma lá que o pessoal contou a história do Acre num seriado, também muito bom. A Globo, quando ela pega pra fazer algumas séries históricas, ela manda bem. Isso é um fato. A Globo tem know-how de fazer as coisas. Teve alguém que citou lá atrás, na primeira live, e logo a gente chega na terceira live, hein, gente? Não vou embora. Deus, daqui a pouco. Vamos virar a noite aqui fazendo live. Alguém falou do Denis Carvalho. Esses caras são os grandes magos da Globo. Sim. Denis Carvalho, outros diretores tem lá, o Benedito Rui Barbosa, que fez Rei do Gado, que fez Pantanal lá atrás, Jaime Monjardim. Se não é a mão desses caras para criar as cenas, criar os cenários, vira Record. Em suma, é isso aí. Sem esses caras, vira Record. O que é a Record? É um negócio cheio de recurso, com muita grana, que não consegue criar produto à altura da Globo. Cria Mutantes, por exemplo. O que é Mutantes? Mutantes, aparece uma aranha lá de plástico gigante, pulando em cima de alguém. E é isso aí. Mutantes é isso aí. Outro dia eu liguei a televisão aqui, tava passando, a mulher virando uma cobra. E assim, ficou parecendo uma lagartixa. Além da mulher virar uma cobra só depois ela ficou igual a lagartixa. Foi um negócio muito surreal. Por quê? Porque não tem Denis Carvalho e não tem esses caras pra dirigir, pra falar, isso aí tá ridículo, gente. Não dá. Não. Isso aí dá pra fazer. Essa perseguição aí, implodindo o carro, porque na Record o carro implode, né? A gente assiste assim, em vez do carro explodir, primeiro explode o porta-mala, depois o meio do carro, e depois o final do carro. Ou seja, lá o cara implode, né? Não é explodido. Olha que situação, viu? Olha. Mas você sabe que a gente está realmente chegando no fim aqui. Mas eu deixei algumas questões aqui para o fim, porque o Flávio colocou umas aqui, que agora que eu tô lendo, muito boa. Eu vou começar por uma que o Flávio colocou aqui. Flávio, você que vai responder. O que você prefere, BBB ou café filosófico?
Olha, é uma resposta bonita ou resposta de verdade? Ah, verdade, chuta o balde aí, pode chutar o balde. Ah, sem sombra de dúvida, BBB. Imagina. O Café Filosófico, eu vou te falar uma coisa, é o maior fenômeno da televisão. É um programa que todo mundo fala que assiste e dá traço de audiência. Ele é fantástico. É assim, eu entendo a proposta do Café Filosófico, mas eu entendo também que nos últimos tempos ele virou um símbolo de um programa cult na televisão. E todo mundo fala que assiste. Não, eu adoro o Café Filosófico. Beijão pra Gislene, tá indo embora. Beijão, obrigadão pela audiência. Diz ela que vai tomar cerveja. Vai lá, boa cerveja lá, porque tomar cerveja. E o Flávio caiu. Não sei se ele, se ele perdeu, se a bateria dele foi pro saco, o que que foi. Bom, eu vou complementar o que o Flávio estava falando aqui. Hoje eu ouvi o Mauro César Pereira falando sobre televisão, falando sobre a entrevista que o Tite deu na semana, que ele foi uma entrevista muito chata, que o Tite é muito chato falando, né? O Flávio caiu, deve ter acabado a bateria do Flávio. Eu vou esperar para ver se ele volta aqui, se não voltar a gente encerra. E, e, e assim, ele falou uma coisa bem interessante, porque o Tite conversando parece que você tá vendo um professor chato, parece uma aula. O Café Filosófico nada mais do que isso, uma aula que você vai assistir na televisão. Se o professor é legal, você gosta disso. Se não, você não vai assistir. Então, eu acho que a gente às vezes fala muito, até falaram ali que a televisão, não sei o que, tem gente que fala que não assiste televisão. A televisão, claramente, ela tem que ter uma questão educativa, não pode ser também só a putaria que foi da década de 90, né? Mas eu entendo o que o Flávio fala, ele detesta Café Filosófico porque ele acha que ele não é um produto para televisão. E eu concordo com ele. A TV Cultura, infelizmente, depois que passou o boom com o Rockstar, o Tim Boom, ela foi perdendo audiência por causa disso. Ela quis ser uma TV realmente educativa. E isso não funciona na televisão. A televisão é entretenimento. Você tem que trazer as pessoas a assistir porque você gosta de assistir aquilo. Então, não dá pra gente querer assistir e... Vou colocar o Flávio que ele voltou aqui. Querer assistir a televisão... Um programa chato, você não vai assistir. Você não vai assistir. Então, o Big Brother quer não dar audiência. Eu não gosto de Big Brother, eu não assisto, eu não consigo assistir. Eu não tenho paciência para ver aquilo. Mas também não tenho paciência para ver Café Filosófico. E nem a entrevista do Tite, porque olha que coisa chata. Que coisa chata foi. Vamos lá, tô esperando o Flávio voltar. A internet dele deve estar meio ruizinha lá. Bom, se ele não voltar, daqui a pouco eu encerro. Porque eu queria fazer uma pergunta muito interessante pro Flávio, mas como ele não tá aí, tem uma outra que falaram, do João Kleber, né? Eu ia perguntar para ele o que ele achava melhor, as pegadinhas do João Kleber ou do Sérgio Malandro. Né? Mas infelizmente, eu acho que ele não vai conseguir voltar, uma pena. Então eu vou ter que encerrar, né? Porque só fazer eu sozinho aqui, a não ser que alguém queira entrar aí na live. Se alguém quiser entrar na live aí, eu chamo. Opa! Agora foi. Acabou a bateria? Acabou a bateria? Tava carregando aqui, mas a energia piscou. Acabou e voltou. Aí parou de carregar, né? Evidentemente. Sim. Mas assim, eu só queria terminar minha homenagem ao Café Filosófico. Pode falar. Que é o programa mais assim, que tem a audiência mais invisível do Brasil. E assim, eu acho que assim, a proposta do Café Filosófico não funciona na televisão. Não adianta você colocar aula na televisão e o cara tomando cafezinho. Televisão é produto de áudio e vídeo. E o Café Filosófico ele tem uma coisa que o programa do Ronivon tinha também. Tire a imagem do Café Filosófico. Deixa só o som. É um programa de rádio na televisão. Não tem recurso visual nenhum. O Ronivon também era assim. Se você tirasse... Eu adoro o Ronivon, hein? Dos caras, uma das melhores figuras artísticas que existe. Você tira a imagem, não tem nada que prenda você visualmente ali. Como é que tá na televisão um negócio que não tem imagem? Só tem gente na plateia balançando a cabeça e fingindo que tá entendendo o cara discutindo Nietzsche e Kant. Pô, não dá, né, cara? Por isso eu prefiro o Big Brother. Eu acho que o Big Brother ele tem uma mega audiência, isso aí tá mais que provado, mas a gente tem que fazer uma campanha para as pessoas assumirem que assistem o Big Brother. Não precisa ter vergonha, gente. Relaxa. Não te faz mais burro assistir Big Brother. Se você gosta, você não vai ser burro e você não vai ser menos inteligente ou menos culto por isso. Inclusive, boa parte da audiência do Big Brother, a maior parte dela, é composta pelas classes C, B e A. Gente com curso superior, a gente que conhece os países
E pelos carros que sorteiam lá, você vê que não é gente de classe D e E que assiste. E eles sorteiam carros muito bons lá. Sim, sim. Olha quem tá aqui, ó. Resolveu aparecer de vez. Olha lá. Agora sim. E aí, eu tava falando... Dá lambida no Luiz. Eu tava falando... Eu tava falando que eu tava ouvindo o Mauro César Pereira falando hoje, num podcast que eu escuto, falando da entrevista que o Tite deu no Sport TV, foi uma coisa chata. Que o Tite é chato. Nossa. Que é muito maçante. Ele fala, gente, a televisão não pode aceitar uma coisa dessas. Exatamente. É o que filosófico. Você vê aquilo, você vê como uma aula. Mas, porra, é muito difícil você gostar de ir numa aula. É difícil. Ele fala, Telecurso 2000. Ninguém acordava cedo pra assistir o Telecurso 2000. É que ele é chato. É chato. A televisão é entretenimento. É entretenimento. Falaram aqui que alguém tá assistindo de férias com ex, por exemplo. É animado, cara. Você vai assistir aquilo que você vai acabar gostando. Mas é evidente que vai assistir aquilo. Aquilo é visual puro. Aí o pessoal fala, mas ninguém tem conteúdo. Mas não é pra ter conteúdo. Aquilo ali é pra você mostrar o conteúdo que tá dentro da sua roupa. O programa é pra aquilo. O de férias com ex. Não é pra você mostrar conteúdo. Quem quer conteúdo tem que ler livro, tem que procurar videoaula, fazer curseira, tem que fazer... Como chama aquele site lá que você está fazendo o curso, Luiz? Udemy. Então, tem que procurar isso. Televisão, ela nunca vai ocupar o papel da escola. Não é a função da televisão. Televisão não está ali para transmitir cultura. Televisão é uma cultura de massa. Ela é uma empresa que tem que ter lucro, que tem que ganhar dinheiro, e o que ela puder fazer para ganhar dinheiro, ela vai ganhar. E você tem que ter a noção... E não quero cagar a regra aqui a respeito de televisão, gente, não é isso. Mas tem que ter a noção que a televisão é para você chegar ao seu serviço, tirar o sapato, cair no sofá e assistir uma coisa que fato você não lembrar das planilhas do trabalho, dos BO que você tem no trabalho. Se você for lembrar de BO de trabalho, é melhor virar pro canto e dormir. Não é para ligar a televisão, né? Não funciona. A gente fez aqui um programa de quase 2 horas hoje aqui, de live. E você já pensou se eu chegasse aqui no início, olha... A TV brasileira foi fundada em 1950. Ah, não rola. Não rola. Eu ia morrer de fome. Não dá, cara, não dá. Ó, eu vou dar. Pode falar. Não, essa semana a Bandeirantes estreou um comentarista chamado Rafael Oliveira. Sim. Que ele era, eu não sei se ele era da ESPN ou da Sport TV. Acho que era ESPN. Ele trabalhou também no esporte interativo. Mas assim, vejam, para vocês entenderem o que é televisão e o que não é televisão. Vejam o Neto comentando e vejam o Rafael Oliveira. Aí vocês me falam o que é televisão. Aí vai acabar a dúvida de vocês. É isso. É aquilo, o Neto é televisão. O Rafael Oliveira é estatística de livro. É o PVC, né? O PVC também é assim também. Bom, eu ia fazer mais aqui, mas daqui a pouco vai acabar a segunda live, eu vou terminar isso aqui logo. Flávio Santos, perguntas assim, 2 perguntas para você, bem educativas. Imagina. Bem educativas. As melhores pegadinhas, de quem era? Do João Kleber ou do Sérgio Malandro? Rapaz, essa é difícil, hein? Olha, eu tenho um motivo para votar no João Kleber, né? Mas assim, tem uma coisa que me incomoda nas pegadinhas dele. E eu acho que incomoda todo mundo. Aquela risada que ele dá. Aquilo não dá, gente, aquela risada dele. Não dá. E assim, agora falando tecnicamente, as pegadinhas do João Kleber, elas têm um roteiro muito, muito parecido umas com as outras. É porque são muitas. Ele põe pegadinha todo dia no ar. Mas assim, as pegadinhas deles são sempre a mesma coisa. A mulher vai, o vento sopra, mostra a bunda da mulher cheia de silicone, aí a namorada fica brava com o namorado, dá um tapa nele, empurra a outra mulher, aí acabou. É isso. Ou então o cara no bar comendo, chega um ator e quer comer o misto quente do cara que tá no bar. Deixa eu provar aí. Aí vai lá e pega e põe na boca. Então, eu acho que as pegadinhas do Malandro eram mais elaboradas. A gente falou do Gugu tinha o táxi do Gugu. Táxi do Gugu. Era assim, eu não sei como ninguém percebia aquilo, porque o táxi do Gugu era assim. Era o cara com a barba aqui embaixo, com a peruca, e não tinha o banco na frente. Como é que você entra num táxi e não tem o banco do passageiro? Não tem lógica isso. Não. E aí o Gugu ficava lá, não sei o quê, você viu? Fingindo que era judeu, fingindo que era, que era americano. Esse negócio muito olha cada coisa, você é louco, cara. Mas eu voto no Sérgio Malandro. Voto no Sérgio Malandro. Inclusive as pegadinhas do Sérgio Malandro revelaram a Lívia Andrade.
Sim. Andrade era atriz de Pegadinhas do Sérgio Malandro. Que na época tinha um B.O. muito grande porque ela estreou menor de idade no Sérgio Malandro. Ela tinha 17 anos. E as pegadinhas dele eram meio pesadas, né? O Sérgio Malandro é pesado. Ele inteiro é pesado. Ai, ai, é isso, Flávio, é isso. Eu deixei a última pergunta aqui que você falou, que você colocou ali, TV versus Netflix. E aí? E aí? Então, eu coloquei aí só para dizer o que eu penso a respeito, né? Queria também perguntar para as pessoas, saber o que elas querem, qual a opção que elas querem, mas na verdade eu não enxergo as duas como rivais. Eu lembro quando eu fazia faculdade de jornalismo, um professor de jornalismo, inclusive que a gente entrevistou aqui, o Robson, que a gente entrevistou aqui no Futuro do Jornalismo, eu esqueci o sobrenome dele, Robson Souza. Ele falava que no futuro a gente ia ligar o rádio e aparecer o nome da música, e aparecer informações na tela, ia ser tudo digital. É uma coisa que a gente vê hoje. E a gente assistiria filme pela televisão. Ele falou isso em 2007, 2008. Eu acho que Netflix e televisão não são rivais, não são concorrentes. Parece que são, mas não são. A televisão tá arrumando para ser uma caixa, para ser um aparelho que converge tudo e transmite tudo. Então, o conteúdo da Netflix vai para lá, da Globoplay. Você viu que a minha língua até enrolou, tô com sede aqui. Do Amazon. 2 horas de live é pesado, velho. Mas a televisão. Mas a televisão, ela vai ser uma grande distribuidora de conteúdo. Ela vai fazer menos conteúdo. Eu enxergo que muita gente independente independente pequena não, igual a gente, independente grande. Muitos estúdios vão fazer o conteúdo, entregar pronto para a televisão, e a televisão vai distribuir, a televisão vai transmitir. Ela vai ser o grande aparelho das casas do futuro. A gente vai sentar para interagir com a televisão, para assistir e para criar coisas nela. Ela vai ser um grande computador. Já acaba sendo, já está começando a ser, né? Já está começando. A gente acabou falando da Globoplay, que eu acho que o Brasil é o que mais representa a Globo, né? O que a Globoplay já está fazendo, unindo todos os canais fechados num negócio, só você paga lá, assiste a Globo e todos os canais fechados da Globosat. Então, é o caminho, você vê que esse é o caminho. A Globo mesmo está produzindo muita coisa para o seu streaming, então, esse é o caminho. E a TV vai continuar, o aparelho TV vai continuar existindo, a TV, o aparelho vai continuar. E a tendência é essa mesmo que você falou, cada vez mais as redes de televisão produzirem para streaming. Provavelmente é isso que vai acontecer. Mas é isso, eu acho que foram 2 horas aqui de live, né? Olha, é legal, foi um tema legal. É um tema leve, mas olha, estamos cansados, eu e o Flávio, a gente já tá... Tô morrendo de sede. Já tô. Pior que filha da mãe tá tomando cerveja e me manda as fotos aqui no zap. Eu vou tomar eu vou ter que tomar cerveja. E minha mãe mandou. Quem é esse sacana? Vamos bloquear o Daniel Zanato aí tá mandando pra mim. Minha mãe mandou aqui, falou que o vigilante rodoviário passa na TV Brasil no domingo às 10 horas da noite. Eu não sabia, eu achava que não tinha. É aquele do cachorro? Isso, do cachorro. Tem um cachorro? Tá, lembrei. É esse que é o cachorro. É isso, gente. Vamos encerrando mais uma live aqui, porque senão daqui a pouco vai acabar o tempo e a gente vai cair aqui. Vai pra terceira live. Não, só para avisar o pessoal que, como eu disse, vai ficar disponível como podcast, vai estar no IGTV e vai estar no YouTube também. Então, quem perdeu a primeira parte, quem perdeu a segunda, tamo aí. Valeu, a falaram que foi show, obrigado, foi legal mesmo, foi bem divertida. Obrigado pela audiência. Foi bem divertida, valeu. É isso, Flávio, vamos nessa? Bora, o pessoal participou, obrigado aí pela paciência também, assistir 2 lives com a gente. E beijão e abraço para vocês. Logo tem mais live aí, hein, gente. E tem uns temas aí que a gente tá preparando um podcast, olha. Tem um aí que os convidados vivem furando, mas mesmo assim a gente vai fazer aí. Questão de honra. Isso aí. Estamos tanto medo do fim do mundo que estão furando. Isso aí eu vou te falar, olha. Ai, valeu, gente. Vamos Valeu, gente. Abraço, até mais. Até. Fumos. Bora.